Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Deixar, um compromisso seu semanal, caraca. Curte, compartilha, comenta, já faz todas as coisas que você sabe que precisa fazer, inclusive se inscrever no canal de cortes que vai estar aqui na descrição do vídeo. Meu nome é Everton Teles e estou aqui com minha eterna companheira, Layara Teles. Chegamos, gente. Pareceu casamento, né? Minha eterna companheira. Eu fiquei até, nossa. Até inspirada. Tudo bem com vocês? Gente, reforçando, vamos se inscrever no canal, ajude o canal a crescer. A gente está aqui trabalhando para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Agora eu fiz. Você deu entonação de Agora eu mudei entonação de voz. Vou até beber um zainzinho. Gente, mas hoje nós estamos com uma pessoa aqui que é comunicadora tão quanto a gente, e vou te falar, já entrevistou muita gente. Então ele faz esse papo, apesar que o nosso não é entrevista, né? O nosso é um bate-papo, uma conversa, mas ele acaba entrevistando também. Nós somos mais enxeridos, por assim dizer. Cara de pau, né? Então a gente vai no fluxo. Ele já tem uma bagagem. Ele sabe jornalista, o que faz, né, Maia? Ele é jornalista, a gente vai. E com vocês, Gustavo! Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado. Obrigado por terem me convidado. É um motivo de grande honra. E olha como é que são as coisas da vida, né? Eu decidi na minha vida, em 2009, no dia 8 de fevereiro de 2009, que eu iria fazer comunicação social, jornalismo no caso. E hoje eu estou aqui, né? Faltando praticamente um mês para poder completar aí 13 anos da escolha da minha profissão, da qual eu exerço hoje. E hoje eu estou aqui para poder contar um pouquinho mais, né, dessa minha trajetória no jornalismo, que mesmo tendo pouco tempo, mas que eu já vivi muita coisa e valeu a pena. E só de estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre isso é um motivo de grande honra pra mim. Tá puxado hoje. Não, tá. Por quê? Puxado. Quando ele falou da qual, eu não ouvi mais nada. Da qual. É isso, gente. Tem essa conjugação mesmo? Ih, filho, eu tô lascada aqui, porque eu vou que vou. Então. Da qual, mano? Pois é, mas aí a gente. Mas aqui a gente recebe convidado o quê? Filho, a gente releva, é gabaritado, então a gente. Então a gente vai nesse flow. Vamos começar então pelo que ele já disse, né? Por que a decisão de comunicação? Cara, primeiramente, eu devo isso a duas pessoas, a um casal, na verdade, de jornalistas que hoje não estão atuando aqui em Governador Valadares, hoje eles atuam lá em São Paulo. Chama Hélio Aguiar. Olha pra você ver como é que eu sou. Jornalista é um bicho meio retardado. Ele grava data. Eu sei muito bem. Eu sei muito bem, porque eu tenho grava o nome. Hélio Aguiar Júnior e Cleusane Lotte dos Santos. Quem tá acompanhando, quem vai acompanhar e é do meio, vai saber de quem eu estou falando, que são os dois dos principais jornalistas da história de Valadares. Hélio Aguiar Júnior e Cleusane Lotte. Hoje eles estão em São Paulo. E minha mãe conta essa história. Quando o Aguiar estava trabalhando em uma TV aqui de Governador Valadares, a sogra dele, mãe da Cleo, mora lá no local onde eu moro, lá no Esplanada, aqui em Governador Valadares. E minha mãe contando que eu tinha ali os meus 4, 5 anos, e eu vi ele chegando da TV e entrando no elevador do condomínio, e minha mãe falou que eu parei, eu travei. Mãe, é o moço da televisão, é o moço da televisão. E minha mãe conta essa história pra mim até hoje. E de fato, isso aconteceu. Então, isso foi ali para os anos 2003, 2004. E beleza, né? O tempo foi passando. É claro que, como todo bom menino, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Já cheguei a atuar na base do Democrata, aqui de Governador Valadares. Só que não deu muito sucesso, até porque não porque eu era muito bom, mas como meu pai era professor e minha mãe funcionária pública, eu sempre tive essa veia do estudo. Tenho tios professores, tias professoras, então eu sempre tive essa veia, e até por ter muito contato com o professor, e o professor na questão do estudo é uma figura muito representativa na questão de você poder ter o estudo como referência. Com certeza. Então eu falei assim, vou querer estudar. Mas é lógico que no futebol não ia dar muito certo. E aí os anos foram passando, e justamente no dia 8 de fevereiro de 2009, e eu já conversando com a Cleo e com a Aguiar, estou pensando em fazer jornalismo, o que vocês podem me falar? Ou seja, isso em 2009. Eu terminei meu ensino médio com 18 anos, 2014. Eu entrei na faculdade em 2015. Olha quanto tempo teve para eu poder ainda mudar de ideia.
E em 2009 eu vendo um jogo do meu time, sou cruzeirense doente, apaixonado, minha vida. Anotando. Tá complicado. Tá. E aí anotando as escalações, cara. E eu sempre vi muito jornalismo esportivo. Sempre. Tudo que você pensar de programa. Sempre vi. Era alucinado, viciado, jogo. Só que eu sou apaixonado pelo Cruzeiro, mas também apaixonado pelo futebol. Então, jogo, época de Copa do Mundo, nossa, eu sou apaixonado. E aí, eu anotando as escalações, os times, anotando quem fez o gol. Lembro que o Cruzeiro ganhou de 3-1, se eu não me engano. Foi num domingo à tarde esse jogo. Cara, falei, é isso que eu quero. Isso com meus 12 anos, que eu sou de agosto, eu ia fazer 13 anos ainda. E aí ficou. Aí os anos foram passando. Na escola, quando chegava ali no terceiro ano, aí era teste vocacional, né? Tinha uma penca da galera lá que ia pra poder ver, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu melhor amigo, por exemplo, que morava lá no prédio, mora até hoje, não sabia o que ia fazer, e eu era um dos poucos meninos dos quais eu tinha convívio, que sabia o que eu ia fazer na vida. Falava com a minha mãe, falei com meu pai, é isso, pronto, acabou. E aí, em 2014, formei no terceiro ano no Colégio Clóvis Salgado, aqui de Governador Valadares, e no outro ano ingressei na faculdade. E na faculdade eu tive a propensão para poder entrar na educação física. Por quê? Aí é uma outra parte da minha vida. Eu sempre fui apaixonado por musculação antes de entrar. 2011, 2012, quando começou a surgir o boom da musculação, aquela coisa, as pessoas indo para academia, principalmente a galera da minha faixa etária ali, para 15, 16, 17, eu era magro, continuo magro até hoje. Na época eu tinha cabelo, hoje eu tiro o cabelo. Você é magrinho, cara. Nossa, a porta aqui, acho que... Não, para com isso, quem me dera. E eu entrei na musculação já sabendo que eu ia ficar para a vida toda, e vai ser assim. Então, na faculdade, segundo período, no primeiro você entra, você acha que é a melhor coisa do mundo. No segundo, você vai tendo contato com as pessoas que já estão na área, você vai sabendo de história, você vai sabendo do que são as mazelas da profissão, você já vai repensando. E com isso, eu quase... Mazelas, Maiara. Eu quase entrei na educação física. E eu já tinha muito contato na educação física, eu sempre treinei com atletas aqui de Valadares e tal, para poder aprender, quase entrei. Mas aí fiquei no jornalismo. E olha como é que são as coisas. No ano seguinte, 2016, entrei na TV na qual eu trabalho hoje. Fiz estágio na TV Leste, Record, que é a segunda TV aqui de Governador Valadares. Então, as coisas, né, vão caminhando por um caminho que não adianta você tentar seguir por um outro caminho, porque a sua vida vai seguir naquele caminho. Falo muito, né? Não, sou, relaxa. Você não tem noção de quanto a gente fala. Pra você tá falando isso. Mas, cara, eu também sou do ramo de comunicação. Boa. Mas não por escolha minha igual você. Ah, sim. Foi porque a vida me levou a esse caminho. Quando eu falei com você que eu não te dei esse spoiler antes do episódio, que você provavelmente conhece a minha irmã. Sua irmã, qual que é o nome dela? Joana Teles. Joana Teles, ela trabalhou na InterTV. Exatamente. InterTV, filiada Globo. Trabalha ainda lá. Sim, aí ó. Trabalha. Então, assim, minha Não, irmã... é por causa que ela tá gestante, ela tá tá grávida, grávida, ela tá aí em então casa. ela tá afastada. Top. Então, tipo assim, de jornalismo eu presenciei a minha vida Sim. inteira. Então, todas essas coisas que você falou assim, que guarda datas, guarda nomes. Você sabe o que cara, é isso, né? Detalhes, Cara, minha cara. irmã é impossível, cara. Mas sabe um detalhe? Meus amigos que estão vendo, eles vão saber. E isso é verdade. A minha questão não é guardar a data e o dia. É momento. Por exemplo, eu sei, por exemplo... no dia... É um exemplo. Ô, Gustavo, o que aconteceu no dia tal? Véi, nesse dia, nós fomos no lugar tal, fulano brigou com fulana, nós sentamos no restaurante tal, o Cruzeiro ganhou de tanto do time tal, eu fui embora pra casa, nesse dia eu cheguei desse jeito. É minha irmã do mesmo Desse jeito também. Da mesma forma. Cara, minha Parece irmã, loucura. ela grava com nitidez coisas que aconteceram com ela quando eu tinha 3, 4 anos. Sim. É coisa Com absurda. detalhes. Então você sabe que eu não tô mentindo, porque eu tava pensando, falei, mãe, eu vou chegar lá, os caras vão começar a falar, e eu vou começar a lembrar das datas, aí eu vou parecer o Ciro Gomes, né, que você fala dos dados, dos números, aí vocês vão pensar, esse cara tá mentindo. Não. Mas não, você sabe que é Não, verdade. Eu sei que é verdade. Ela tem uma riqueza de detalhes fora do normal. Sim. Então, isso realmente é da profissão, Sim. assim. Porque deve ser construído Sim, ao longo da... claro. Mas claro. eu acho muito difícil que você tenha uma memória tão boa quanto a dela. Porque, é lógico, ela é a minha referência. Mas, Claro, por claro. exemplo, você tem tio-avô? Não. Não porque já faleceram ou porque não teve, tipo assim, Não teve, irmão? tipo assim, já faleceram e também Não teve contato. não tive contato. Então, por exemplo, ao todo dos meus tio-avôs, se for somar todos, dá, tipo assim, 40 tio-avôs. Nossa.
Tipo assim, né? É muita Vovô. gente. Sei. E ela sabe o nome de todos, dos filhos de todos. Caramba. Nossa, Eu não aí sei o nem nome dos sabia tios, meu disso, tio. não. Aguarda. Guarda, velho. Minha mãe consulta minha irmã Pra pra poder saber a parentes informação. dela. Só pra você ter uma noção. É muito, tipo assim, a memória dela é absurda. Ela não esquece. Ela não Nesse esquece. ponto, eu, assim, não tô no patamar da sua avó. Da sua irmã, no Aham. caso. Eu sei o nome de todos os meus professores da faculdade. Professor de faculdade, cada período também. é 5, 6, 7. Eu não Diferentes. Tem vezes que continuam mesmo com matéria diferente. Eu lembro o nome de todas as minhas professoras e professores na escola. Estudei no Colégio Imaculada e no Clóvis Salgado. Eu lembro de todos os professores, o nome de todos. Se eu ver na rua, eu falo, Eu converso não e lembro, chamo gente. pelo nome. Ali, Eu não lembro de faça esse todos. exercício. Não lembro, não. De todos. Eu não lembro de nenhum. Aí, Eu não lembro de nenhum. Ensino médio, nada, tipo assim. Não, eu tenho algum. Eu sei, eu lembro o nome da minha primeira professora da a primeira primeira marca, série. a primeira marca. Primeira série. Não lembro, não. A Graça. primeira sempre marca. Lembro. Primeira, Eu lembro segunda. do segundo ano. Eu sou um cara muito desleixado. Porque... Do terceiro, eu lembro da quarta também. Mas no terceiro ano, você fala terceiro ano Às vezes emenda mesmo. saindo não, da escola? Não, fundamental. Ah, sim. Fundamental. Não lembro, Minha cara. professora do terceiro período era a Tatiane. Não, mas eu sou péssima com nome, né? Ah, Ai, eu sou péssima com aí é nome. complicado. Eu sou péssima com nome, cara. Agora, fisionomia, se eu ver na Você rua. sabe quem é. Então, acontece, eu conheço aquela pessoa. Eu sei que ela passou na minha vida de Mas você alguma não lembra o nome forma. dela. Não, seu nome nem sei o que ela fez na minha Cara. vida. Eu não sei, não. Contar sei. um negócio aqui rapidinho. A Tainara foi. A gente tava assistindo aquele Amor às Cegas. Sim. Aí eu tava assistindo, Vocês chegaram a assistir? Meu irmão tava Você vendo assistiu? Eu vi ontem. aqui que você... Meu irmão tava vendo ontem. Isso que eu lembrei. Pois é. Aí passou um cara que tava. Um de cabelão. E aí ele tava tendo um relacionamento com a menina lá e tudo. Eu falei assim: eu conheço esse cara, Tainara. Você. Cara lá em São Paulo, você vai conhecer? Eu falei assim: bem, conheço esse cara. Eu tenho esse negócio. Se eu ver. Você Eu sabe. falei assim: não, eu conheço. Sim. Mas de onde? Aí eu tenho Sim. que mexer na memória RAM. Aí na hora que foi ver de onde que é o cara, quando a gente foi pular de paraquedas, ele é instrutor de Nossa. de E era paraquedas. verdade que você Falou. lembrava. Pois é. Aí eu falei assim, nossa senhora. Só fazer um parêntese, falando sobre jornalismo, né? E a Joana Teles, o nome da sua irmã, ela sabe muito bem disso. Com certeza, se você falar com ela, Aguiar, Júnior e Cleusane, ela vai saber quem é. Só Deve deixar. saber. Com Eu certeza. lembro desse nome, mas eu não tô lembrando a fisionomia. Isso. É, Hoje ele atua na TV Record de São Paulo. Então, Ele essas atuava matérias, aqui aqueles onde? crimes hediondos que acontecem na capital paulista. Ele é que o aparece. Moreno. Não, ele é um altão brancão. Então, não é pra você ter pensado. Não, Não. e só deixar um parênteses, agradecer, assim, sou grato por eles. E eles sabem disso porque a sogra dele, mãe da Cleo, morava no prédio onde eu moro. Ela foi com eles pra São Paulo. O filho deles, Lucas, ó como é que eu sei, Lucas Lote Correia Guiar, o nome do menino desde 13 anos. É meu xodó, é a minha Nome vida. todo, né? Nem o Aí, primeiro aí, nome, viu? não, É a minha vida. Mas ele falou eu o não nome- sei o nome da Tauana todo. É a minha vida, então eu sou muito grato. A Cleusane, ao Aguiar e a dona Cleusa, que é a mãe da Cleo, sogra do Aguiar. Engraçado, né? Você vê gente com a relação boa com sogra. Você é casado? Você é casado? Eu sou casado. Ele é casado, Você vê essa não. relação boa com sogra, né? É difícil você ver nos dias de hoje. E o filho deles, o Lucas, sogra, extremamente grato a eles pro resto da vida. É que... E a gratidão é uma das melhores coisas que existe na vida. Gente, retorna muito pra gente. E engraçado, porque esse cara que eu vi na televisão, hoje é um dos meus grandes amigos, foi na minha formatura, foi meu chefe. A Cleo, a esposa dele, também foi minha chefe na TV Leste. E eu era estagiário e eles me passavam tarefas para poderem ser executadas de profissionais. Eu ainda era estagiário e eu fazia o que eles me pediam, que já era do patamar de um profissional. Então tem assim uma relação extremamente de pai, filho, mãe e filho. Cara, eu tô percebendo que você não tem uma trava que jornalistas normalmente têm. Sim. Jornalistas normalmente, eles não conseguem se desvencilhar do personagem. Vocês acostumaram a vida de TP, Verdade. de ler na frente do teleprompter o tempo inteiro, e aquela personagem, aquela dicção formalizada, ela não consegue se desvincular. Sim. Eu tô surpreso porque você é o único que eu tô vendo que é assim. Eu já conheci alguns Sim. jornalistas. E você sabe por que disso? Por que isso não te prendeu? É interessante você tocar nesse ponto porque parte da premissa de que todo jornalista, você já cria uma figura dele antes de conhecê-lo. Por exemplo, você acabou de citar. Se você conhece algum jornalista ou uma jornalista, você já fica meio... Você já sabe que é uma pessoa meio engessada, uma pessoa meio
quadrada, sempre vai falar bonitinho, não vai tentar fazer com que ela possa ser a mesma pessoa que aparece na televisão, por exemplo. E eu, assim, eu agradeço pelo elogio, porque não é algo que eu me recorde de ter pensado nisso já antes. Porque eu já fui muito tímido. Eu lembro que sempre saí com os meus pais, quando eu era pequeno, ia pra festa, sempre. Graças a Deus, hoje eu agradeço demais por isso, por ter esses momentos. Ainda mais depois que meu pai faleceu. E eu era muito tímido. Minha mãe, ela me batia, entre aspas, né? Porque hoje tudo que você fala, tava batendo. Não, ela ficava puxando, sabe? Fala alguma coisa. Eu era muito tímido. Isso há uns 15 anos, 16 anos. E com o tempo isso foi passando. Eu era muito retraído. E eu juro, assim, eu não sei quando que saiu essa trava, podemos dizer assim, de eu ser o Gustavo que eu sou hoje. Que onde eu chego, eu sou aquele cara, cheguei, leão, né? Eu não acredito muito nesse de signo e tal, não sei Eu o quê, acredito. blá, blá. Diz que o leão é cheguei. Chegou, você sabe que ele chegou. E eu não sei qual foi o corte, né? O recorte da minha vida que me fez com que eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje. Onde eu chego, eu converso. Quando eu não conheço a pessoa, converso do mesmo jeito, sei puxar assunto. Por exemplo, um exemplo que eu dou, quando eu sei que eu vou chegar numa roda de conversa e eu não conheço as pessoas, o que eu faço? Eu vou no Instagram dela, vejo alguma postagem, algum texto, alguma foto, algum lugar que ela foi, para eu poder chegar no lugar que eu vá conversar com ela. Por exemplo, eu sei que você gosta de CrossFit. Eu fui no seu Instagram para poder ver. Eu fui lá para poder pesquisar, para eu poder ter algum start para poder começar a trocar ideia. Porque a pior coisa é você chegar num lugar, a pessoa tá na mesa com 5 pessoas e você fica calado, você não fala nada, você não sabe nada do que a pessoa tá falando. Então, assim, eu agradeço o elogio porque, de fato, o jornalista ele tem essa postura e até um tanto quanto arrogante. Porque o jornalista ele acha que vai mudar o mundo. Na faculdade ele acha que vai mudar o mundo de uma forma mais que um advogado. É porque assim, a minha irmã, ela pode estar aqui conversando com a gente. Ela vai ser uma pessoa normal e tudo mais. Liga a câmera, irmão. Ela muda. Sim. Mesmo. Ela muda. Pode Sim. ser pra gravar stories. Ela muda. Sim. E ela não consegue sair do personagem. Ela não consegue. Sim. Eu acho que ela até queria sair. Só que Sim. ela não consegue. Mas às vezes pode ser ela. É a personalidade dela. E eu ainda acho ela boa ainda, Sim. porque quando ela tá conversando com a gente, ela ainda consegue. Sim. Agora, eu conheço jornalista que não sai. Sim. Nossa. E eu não sei porque. Eu imagino que a vida da pessoa deve ser um inferno, porque ela chega pra você. Oi, tudo bem? Como você está? Nossa. Meu nome é fulano. E a dicção toda abrindo muito a boca. E, nossa, cara. Não, e eu levo muito isso pra minha rede social. Quem me conhece, igual eu falo, velho, se você entrar na minha... Eu tô falando velho. Você deve conhecer jornalista que não fala velho numa entrevista, num bate-papo. Na minha rede social, você vai ver, você vai conhecer o Gustavo. O que sou eu hoje? Trabalho. Treina acima de bastante, come muito ovo, Aí. açaí, Aí, já pra sabe. mais de método. É comida fit, comida de academia, é cerveja, amigos, trabalho acima de tudo, amor da minha mãe, que é o amor da minha vida, né? Se tornou um amor da minha vida, porque era ela, meu pai, aí meu pai, né, não está mais entre nós. Em 2020 acabou nos deixando, e aí é minha mãe, vida com os amigos, apesar de ter uns amigos que começam a namorar, aí some, então eles nem estão na minha rede social mais, pra história, de barzinho, essas coisas. Aham. Mas é isso. E aí eu tento levar essa personalidade minha de poder ser um cara um pouco mais desenvolto fora das câmeras para poder desmistificar a imagem de que o jornalista é aquele cara quadradão, onde ele vai chegar. Mas isso foi pensado? Não, Ah. porque a minha rede social, tipo assim, o meu Instagram, eu sempre vi o Instagram como uma rede social. E também vai muito... É lógico que é uma rede social, mas mas uma rede para poder socializar com as pessoas. Até porque hoje o jornalista, sua irmã deve saber muito bem disso, ele não pode ficar preso ao trabalho dele. Por exemplo, eu trabalho numa TV. O meu trabalho não pode ser restrito só na TV. Eu tenho que utilizar o meu Instagram para poder divulgar a minha forma de trabalhar. E eu gosto de falar muito de política, gosto de falar muito sobre futebol. Mas aqui, ô Gustavo, isso aí é muito importante você falar, porque hoje, nos dias de hoje está dessa forma. Sim. Porque a gente lembra, assim, minha mãe fala isso com muita propriedade. Tinha uma época que os jornalistas, você não sabia nem quando estava grávida.
Porque não podia mostrar Aham. sua vida social. Você ficava O restrita. William aqui. Bonner tá com barba, velho. Aí. Pois, William Bonner- Tá foi- aí. Isso foi 2021, cara. tá vendo? Não podia antes. Então, Olha- assim, o cabelo tá sempre impecável, você tá sempre, né? Então, tinha isso. E isso foi agora mudando, não sei, Até talvez porque o tenha jornalista- alguma coisa no jornalismo Sim. que deu. A internet. Eu não sei, Ah. eu não sei quem foi um profissional que foi o primeiro disruptivo, Sim. mas o que me traz memória é o Evaristo. Porque É. mesmo no Sim. jornal hoje, Verdade. dava pra ver que ele, Ele era tinha, era diferente. diferente. Era diferente. Mas não Dá é pra você só ver. ele. A Não, Sandra é o que eu também. lembro, sim. Ai, velho, Não, eu até era porque hoje em apaixonada dia, de eu assistir. sempre falo, o jornalista, até pelo advento das redes sociais, ele precisa ser um cara que Advento, mano. ele precisa fazer com que o Ele nome vai dele fazer um dicionário aqui agora. ele precisa fazer com que o nome dele possa ser uma marca. Você quer ver o maior case de sucesso de um jornalista formado, de formação, que o nome dele é uma marca, consequentemente, logo, ele também é uma marca, e que muita gente não gosta porque o conteúdo dele, para quem não é da área, acha que não é tão jornalístico e é de fofoca. Léo Dias. O Léo Dias, você sabe onde ele trabalha? Qual o portal que ele atua? Ninguém sabe. Mas você sabe que é ele. Léo Dias, você sabe que é ele. Você sabe o que ele faz. Você sabe quem que ele entrevista. Você sabe qual que é o nicho que ele atua. Então, hoje em dia, o Ele é jornalista... jornalista? Ele é jornalista de formação. De faculdade mesmo, de jornal, há muito tempo. Porque ele já tem 46 anos. Então, ele não tá tão novo assim. Mas hoje em dia, o jornalista ele precisa ser uma marca. E as redes sociais, principalmente o Instagram, vieram para poder fazer com que ele possa utilizar a questão do Instagram para poder divulgar a vida dele. E o Evaristo, como você mesmo bem disse, é um case de sucesso e um case pioneiro nesse ponto. E disruptivo, né? Demais. Porque quando ele veio. Ó, usei até uma palavra. Aí, viu? É. Aí, Altura, né, querida? disruptivo. Quando o Evaristo vem, que ele sai da Globo, cara, o Mion, velho. Qual que foi? Vocês viram? Eu O não tô quê? lembrando. O Mion pagou uma promessa quando Sim, ele o entrou sonho na Globo. dele, Era Era o o sonho sonho de todo jornalista, vamos dizer assim. Já foi. É. Hoje não é mais. Hoje, mas há muito tempo. Porque mas tô falando assim, quando o Evaristo ele quebra Sim. essa situação, aí eu acho que começou a ter. Aí ele falou assim, não, eu consegui minha liberdade financeira, agora eu não quero mais. Aí todo mundo, como assim, gente? Sim. Globo? E eu acho que foi antes da pandemia ainda. Foi. Foi. bem Foi, antes. então né? isso já deu um. Aí a pandemia veio pra. Sim, até porque Terminar de o sentar cara chibata. que ele substituiu ele já tem tanto tempo que o cara que substituiu ele entrou e já saiu, porque deu um probleminha lá. E aí entrou a Maju e agora já entrou um outro cara que já havia apresentado na Globo há muito tempo atrás. E A Maju saiu? a Maju tá apresentando Fantástico. Tá? Sem Tá. saber. Não que eu veja, não vejo jornal. Não vejo. Ontem, eu tava Cara, eu vendo não ontem. tenho TV aberta e nem TV fechada. Eu tava falando com a minha mãe, falei assim, mãe, eles vão me perguntar, já que eu sou jornalista, eles vão me perguntar em relação a essa questão da TV e tal. Cara, ontem eu deitei, cheguei na academia, deitei pra ver jornal com a minha mãe. Eu não aguentei ver. Ele preocupado com o que a gente ia perguntar a ele. Não, Jornal Nacional. Não, porque, tipo assim, Ontem eu recebi um telefone, meu filho, na hora que a gente tava no podcast, do convidado querendo saber do que ele ia falar Não. aqui. Jornal Nacional, velho, eu não consegui ver. Parei. E eu fiquei triste porque era Por um quê? momento... Engessado? Por quê? Porque hoje em dia você não Cara, precisa você não ficar consegue informado mais. através de um É, jornal. Você não precisa No seu ficar informado celular. da forma que eles querem que a gente for. E- Deixando a notícia mais bombástica pro último bloco. Você não tem Você paciência pra ainda isso mais quem é da área, quem atua em Verdade, televisão. velho. Eu parei de velho. dormir várias vezes por causa Aí ele disso. vai dar uma preview Aí. de tudo que vai acontecer no jornal e você sabe que a mais bombástica ele vai dar no final. Ainda mais quem é da TV sabe qual que foi o processo que fez com que tudo aquilo ali chegasse na TV para poder ser transmitido. Então, eu não consegui ver e eu fiquei triste porque era um momento que eu queria ter com a minha mãe, de ficar ali com ela, vendo jornal e tal, para poder meio que substituir a ausência que meu pai faz para ela nesses momentos de jornal, né, que é fim de dia e tal. E eu fiquei triste porque eu não consegui ver. Falei, mãe, não consigo ver. Sabe o que eu fui ver? Eu fui ver Paulinho Gogó na Praça é Nossa, no YouTube, porque eu sou apaixonado. Na outra TV da sala, lá, aquelas TVs que tem internet, né, que você coloca Aham. e tal. Não aguentei ver o Jornal Nacional. Eu deixei de ver o William Bonner para poder ver as histórias do Paulinho Gogó no Tem YouTube. muitos- E pegadinha. Cara, Tem muitos anos que eu não assisto Jornal Nacional, minha mãe velho. tá indignada comigo até hoje. Por O quê? Day já tem o quê? 6, 7 meses? E não tem televisão na minha casa, tipo assim. Não tem TV. Não, tem TV, mas sem... Aquela Smart. É, só pra assistir É. Netflix e YouTube. E fica no meu quarto.
Ou Então, seja, a pessoa que visita, que chega, não vai assistir televisão. Ah, tinha que ter televisão. Eu falei assim, mas você tá vindo visitar eu. Tá? A casa é não sua. Não era pro Casa povo é assistir, minha. não Não, assistir televisão. Tem muitos anos que eu não sei o que é TV E aberta. você tinha que ter velho. TV aberta aqui, que não sei o quê, mãe. Não E quero. as TVs hoje, na minha humilde opinião, e assim, eu respeito muito quem veio antes. É algo que eu levo pra minha vida, eu sempre respeito os mais velhos, principalmente na minha profissão. E a TV, eu acho que ela não pegou ainda o formato que a internet está apresentando para todos nós, que é a informalidade. É claro que no Jornal Nacional, você não vai ver o William Bonner falando de uma notícia como o youtuber está falando. Eu acho Mas que nós achamos o recorte que eu procurei. Pode falar. Você formou recentemente. Sim, 2018. Pois 4 é. de julho, quarta-feira. A minha irmã formou... ixi. Aí. Não vou lembrar, não olha pra mim, não. Acho que tem, Você tá olhando pra acho mim que tem, pra... acho que tem 11 anos que ela formou. Nossa, 11 anos. Não é lembro, velho. 2011. É, alguma coisa assim. Então, assim, tem muito tempo. Sim. Então não tinha esse negócio de stories, sabe? Verdade, Não, verdade. não tinha, não não. aprendeu isso. Sim. Não, e hoje, esses profissionais que formaram que formaram lá atrás, eles estão tendo que se readequar a um novo sistema de mercado de trabalho. Porque toda profissão tem as suas transformações. Mas na comunicação, até pelo fato de ter vários atributos e vários fatores que possam fazer com que você possa mudar a sua forma de trabalho, vários desses profissionais estão enfrentando algumas dificuldades. Porque é algo muito novo. Completamente. É algo, assim, para quem é muito mais velho, igual hoje em dia tem o advento do YouTube, tem Instagram, tem o Twitter, é muito novo para esse profissional que só soube fazer na vida texto, off, TP, reportagem. Pode falar. Inclusive, eu queria uma opinião sua Pode falar. em relação a algo que algo aqui ele pode deixar, por exemplo, e que é a opinião da minha irmã, eu queria saber se você concorda, porque talvez seja algo da profissão. Minha irmã disse o seguinte, que dado um convidado nosso falar de alguém, que nós temos por obrigação chamar essa pessoa para dar uma resposta. Claro, pode falar, desculpa. E aí eu falei assim, não, eu não tenho obrigação de nada, não. Não tenho obrigação de chamar Sim. ninguém, não. Se ela quiser, né, a gente quiser chamar essa pessoa, a gente chama, a gente não tem Sim. obrigação de nada, não. E ela tá assim, viu? Esse é que é o problema de quando você abre um canal de comunicação informal e tudo mais. E ela falou desse jeito, né? Tipo, Mas criticando. é enraizado mesmo. Aí eu falei assim, não, eu não tenho obrigação disso. E aí eu queria saber da sua opinião, porque, né, Eu entendo que quem ela faz falou. podcasts não é jornalista. Então a gente não... Eu entendo que ela falou, ela está certa, eu concordo, até porque é um dos princípios básicos do jornalismo, ouvir os dois lados sempre. Me permita perguntar, a pessoa falou o nome, assim, o nome, claro, Não. não falou o nome. Não, Não, eu tô falando simulando. Ah, sim, perdão. Ela tá certa, é um dos princípios básicos do jornalismo, ouvir sempre os dois lados, porém, aí que entra aquilo que eu acabei de falar. Pelo fato dela ter formado e ter sido forjada no jornalismo há 15, né, quando o tempo que ela fazia faculdade, fazia estágio, há 13, 14, 15 anos, ela não pegou essa questão da mudança. O que eu quero dizer com isso? Podcast não é jornalismo. Isso que nós estamos fazendo aqui não é uma entrevista. Isso aqui é um Exatamente. bate-papo. Nós estamos fazendo algo que a gente poderia fazer em qualquer boteco aqui de Valadares, agora, do mesmo jeito. Exatamente. Adoro. Eu também. Isso aqui não é jornalismo. Inclusive é um formato um dos mais antigos da história, porque isso aqui nada mais é do que nós estamos replicando a rádio. A rádio. Só que gravado. Isso aqui é uma conversa. Eu entendo o que ela está falando. Ela, como jornalista, ela está certa, porque é um dos princípios básicos, é tipo uma das leis do jornalismo e do jornalista, mas ela peca no ponto de que isso aqui não é jornalismo. É claro que ela tocou num ponto importante, e de fato ela tem razão nesse sentido. Essa é a diferença de um canal informal de YouTube, ou de Twitter, ou de Instagram, para uma TV, para um jornal, para uma rádio que tem o jornalismo como fonte primordial de sustento de um trabalho de várias pessoas. Porque o que sustenta a ética jornalista é ser imparcial. Claro. Nossa. Não, mas aí que tá. É um erro. Mas Porque na faculdade, pode falar, desculpa. não. Porque na faculdade, eu lembro até hoje, nas minhas primeiras aulas, o professor, que também era jornalista, falou: essa questão de imparcialidade não existe. Sabe por quê? Todos nós temos um lado. Todos nós vamos tender para um lado na vida. Para qualquer coisa. É porque hoje está Concordo. muito exacerbado para a política, né? Então é política, futebol, pensamento religioso, criação de filho, casamento, relacionamento, traição.
Todos nós temos uma opinião. E o jornalista, idem. Só que no momento, por exemplo, eu sou cruzeirense doente. Cruzeiro é minha vida. Todo mundo que sabe, que me conhece, sabe. Eu vou falar Então alguma não coisa pode falar mal do Cruzeiro, não. Pode? Claro. Não, pode. é aí que tá. Ué, não sei. Eu, como jornalista... Não, tem gente que não aceita, não, gente. Mas aí já é um outro caso. Por exemplo, eu, como jornalista, eu sou obrigado a falar que o principal time do Brasil hoje é o Atlético Mineiro, por ter conquistado Obrigada. tudo que conquistou nesse ano que se passou, em 2021, por tudo que ainda vai conquistar em 2022, em 2023, e o Cruzeiro vive, hoje o Cruzeiro é um time grande, mas que vive como pequeno. O que eu estou fazendo neste momento? Eu estou Recolhendo o rabo tirando entre a as minha pernas. camisa, eu estou tirando o amor que eu tenho pelo meu time para poder trazer a realidade. É isso aqui que está acontecendo. Eu tirei a minha paixão, eu tirei tudo aquilo que eu vivi, toda a memória afetiva que eu tenho com o Cruzeiro. Eu tirei a minha paixão para mostrar a realidade, para mostrar aquilo que está acontecendo. Eu não posso... Você chorou semana passada? Eu chorei semana passada por conta de... Com a saída? Chorei. Estava na casa da minha namorada, nós estávamos conversando sobre o futuro. Olha que interessante. Estava falando de futuro lindo, tinha acabado de comer. Nossa, topíssimo. Futuro, tu acabou de comer. Tomado uma, legal. Aí meu amigo me mandou a mensagem também. Você tem noção aqui, ó. A minha capa de perfil. Nossa. Aí você sai do negócio, aí você entra aqui, ó. Olha lá. É realmente amor. Amigo meu mandou. E já mandou com palavrão. Gente, a gente tá falando da saída do Do Fábio, Fábio. viu? Mas ele ia O falar. maior jogador da história do Cruzeiro. E o amigo meu mandou. Essa é uma discussão polêmica. É o maior. Com certeza. Mas aí que tá, só pra poder contar, pra ver que muita gente vai rir. Um amigo meu mandou, aí o Fábio postou um texto no Instagram dele. E eu comecei a ler e chorar, assim, chorar. E eu tive que ir embora. Quando eu cheguei em casa, eu chorei igual um menino no quarto. Não dormi nesse dia, foi de quarta pra quinta. Não dormi nesse dia. Muitas pessoas me cobrando. Você não vai falar, você fala de política, você fala de não sei quem. Você não vai falar do Fábio? Eu falei, velho, eu não tenho condições, e eu de fato não tenho condições para poder tocar no assunto de forma profissional. Aí eu estou reconhecendo a minha limitação nesse ponto. Eu não tenho condições de poder falar sobre isso. Aí eu não estou sendo parcial. Eu falei, velho, eu não tenho condições de falar sobre isso. Me dói ainda. É algo que me machuca. Mas é isso, a questão da imparcialidade. Não existe imparcialidade, existe isenção. Isso. Você se isenta daquilo que você pensa. E hoje tá sendo mais fácil. Né? O quê? Qual sentido? As pessoas preferem se isentar do que se posicionar, porque tudo hoje é mimimi. Tá, então de forma isenta. Você acha que o Ronaldo fez a coisa certa? Ronaldo, isenta. você fala Fenômeno. em relação à questão do Fábio? É isso. deve Tem que ser assim. isento. Não pode pensar no lado você. É porque o que pegou foi a forma. Tudo na vida é forma. Não pode tratar o maior jogador da história de um clube de 101 anos da forma que ele foi tratado, prestes a completar 1000 jogos. Na questão ele não financeira... chegou a completar, amigo. Não, Foi. 976. Faltavam 24 jogos. Eles ofereceram o Campeonato Mineiro que se o Cruzeiro chegasse na final, não iria chegar esse ano, mas se chegasse, ia fazer 12 jogos, mais uns 2 jogos de Copa do Brasil, não ia bater 1000. A forma é totalmente errada, isso não tem discussão. A forma não tem discussão. Agora, na questão do que deveria ter sido feito pela empresa, eu concordo. Porque o Cruzeiro, e não é culpa deles, eles estão pegando aquilo ali, eles estão vendo, gente, o que está acontecendo aqui? Então a forma foi errada. O que eles deveriam ter feito, pelo que a gente sabe até hoje, eu acho que foi da forma correta, analisando com a visão de um empresário de uma empresa. De um empresário que tem uma lojinha de bijuteria. Sim. Ele faria a mesma coisa e o Cruzeiro optou por fazer. No caso, a SAF Cruzeiro optou por fazer de forma profissional. Porque eu acho que aí eu não tenho nada de jogo, tá? É por isso que eu aposto pro Atlético. Também sou atleticano, cara. Por causa que o Fábio, completando os 1000 jogos, ele tinha uma definição de maior jogador de... O Flávio tava explicando pra gente um tio nosso, ele é apaixonado pelo Cruzeiro também. E ele tinha falado naquele dia que não poderia tirar o Fábio. O Fábio é o maior jogador da história do Cruzeiro. Ele falou a mesma coisa. Flávio? Deve ter 50 aí. Olha aí. 60? Eu tenho 25. Não sei, não. Tem 60 e poucos. Eu tenho 25, falei. E ele com 60 e poucos, ele já viu. Ele viu o Tostão. Ele falou que nunca... O Fábio não iria sair do clube, não, hein? Ele falou que ele não falou? Ou eu tô enganado? Não lembro, Maia. Mas eu acho que ele falou que, tipo assim, dessa mudança
do Ronaldo ter chegado, mas acabou que era algo que vocês temiam, né? Os cruzeirenses ou não? Mas é porque não foi preparado. É porque... Não, mas vocês Ele temiam Ele isso? chegou a falar que o Fábio, o Cruzeiro, Ah, legal agora. é maior que Rogério Ceni pro São Paulo, maior do que Marcos pro Palmeiras. Eu não vou falar que é maior porque o Rogério Ceni e o Marcos, eles ganharam títulos mais expressivos. Os dois têm Libertadores sendo protagonistas. O Rogério Ceni tem Mundial pelo São Paulo. O Fábio não tem nem Libertadores e muito menos, consequentemente, Mundial. E o Rogério Ceni e o Marcos, eles são de outro patamar no seguinte sentido. São campeões mundiais pela seleção brasileira. Então, eles estavam no... Era o titular e o reserva na... Não, mas esquece a seleção brasileira. Eu tô falando Não, assim mas pelo não são. time. Não é o mesmo patamar. Você acha que não é? Não. Eu acho que é, cara. Sabe por quê? Peraí, vocês acham que é como? Ou que... O Fábio seleção representa da- a mesma coisa que o Rogério Ceni e Ah, tá. Marcos. Eu acho que sim. Eu acho que pode ser até mais. Sabe por quê? Porque Você acha que é menos? o futebol, o torcedor Eu do acho que os dois são futebol, maiores. o torcedor do futebol, ele tem um problema que é o seguinte: ele dá mais valor às coisas antigas do que às Claro. coisas atuais. Sim. Como muito fala assim, o torcedor tem memória curta. Em relação ao futebol, eles sempre Nem vão tanto. consagrar os É. mais antigos, sempre. Sim. O Pelé sempre vai ser o rei, mesmo que ele não tenha jogado mais. E eu não tô falando que não foi o que jogou mais. E Só não que- foi. Então, pois é, aí a opinião. Pra mim, lógico. Então, assim, o Pelé é 60 anos atrás, Sim, caralho. sim. Então, assim, será mesmo que ele é melhor que o Messi? Mas, enfim, outras épocas. Então, assim, o que eu falo? Em relação à paixão, cara. O Fábio jogou a vida inteira dele no Cruzeiro. Sim. Ele foi pra Série B junto com o Cruzeiro. Sim. Ele não chegou a ameaçar em nenhum momento sair do Ele Cruzeiro. recebeu a proposta do Grêmio no ano passado, o Filipão chamou e ele não foi. Será que os outros dois também passariam pela mesma coisa? O Marcos Onde- já fez. É porque o Rogério Ceni no São Paulo ele não viveu esses tempos sombrios, mas o Marcos já recebeu uma proposta do Arsenal em 2003 ou 2002. Justamente, olha que louco, o Palmeiras caiu no ano que o Marcos foi campeão mundial com a seleção brasileira. Ele foi um dos destaques da seleção. E eles jogaram tantos jogos assim quanto? O Rogério Ceni jogou quantos jogos Eu no não São Paulo, sei sabe? exato. Não sei se batia 1000. Porque, É porque mano, os dois tiveram um período de reservas nos dois times. O Fábio, ele nunca foi reserva. Ele só foi reserva de 2016, de agosto de 2016 até maio de 2017, foi quando ele se foi o machuca. Rafael. Que o Rafael atua, e aí num jogo contra o São Paulo, ele volta como titular no Mineirão. Ele ganhou de 1-0, gol do Ábila. Então ele teve mais tempo de titular. O Rogério Ceni e o Marcos, o Rogério Ceni principalmente, teve um tempo na reserva, para depois se assumir como titular, e aí ficar esse tempo todo. Lembrei de uma coisa. E o Fábio, ele tem uma coisa que ele consegue transcender a rivalidade. Sim. Tanto que os Todo mundo atleticanos reconhece, né? reconhecem. Ele é um goleiro foda. Ele tinha que ter ido Eles pra têm uma- seleção. A torcida Tinha do que ter ido pra Atlético tem seleção. uma música a música da torcida que xinga o Fábio. Que lembra do que aconteceu em 2007, no gol de Costa. Gol de Costa. E aí xinga ele. Você quer uma coisa igual no hino do Flamengo, tem o nome do Fluminense. O flamenguista ele nunca vai poder renegar o Fluminense, porque o Fluminense vai falar, o tricolor, o meu time tá no seu hino. Você quer coisa maior do que isso? Eu não sei se o Reinaldo está para o Cruzeiro da mesma forma que o Reinaldo Fábio não. pro Galo. Eu acho que o Reinaldo, a paixão era quase que mútua. Sim, na época. Cruzeirense ama o Reinaldo, mesmo sendo atleticano. Sim. Tipo assim, que era unânime. Sim. Então não acho que tá no mesmo patamar. Sim. Mas o Fábio é reconhecido até mesmo pelos atleticanos. Claro, Tanto é que com você certeza. perguntasse, quem que você quer que vai pra seleção, Vitor ou Fábio? Sim. A maioria dos atleticanos ia falar, Fábio. Sim. Até porque na história dos dois, o Fábio ele representa muito mais ele é maior para a história do futebol mineiro do que o Vitor. Não que o Vitor não seja importante. O Vitor, para mim, ele é top 3 da história do Atlético. Porque eu não sou muito apegado a passado em tudo na vida. Mas só esse recorte do futebol. Na história do Atlético, tem jogadores que fizeram para mim mais do que o Reinaldo. O Diego Tardelli, para mim, é um case de sucesso de que, para mim, ele é muito maior que o Reinaldo do que o Reinaldo. Por títulos, tá falando. Identificação, por tempo. E tem uma coisa do futebol que me deixa pé da vida, porque parece que título não importa. Parece que o que pesa é o tempo de identificação, é o tempo que o cara ficou dentro do clube. Beleza, isso não importa. Mas título, cara. Mas não deveria ser assim, cara. É amor. Porque porque você pega um cara que pegou um time bosta. Não, mas o Reinaldo só ganhou o pegou Mineiro, mano. Mas o Renato só pegou o time bom do Atlético. A década de 80 do Atlético, tirando os anos 2013, 14 e agora, foi a década do Atlético.
Não sei Não ganhou? Eu teria que conversar com meu pai sobre isso. Mas... Pode perguntar pra ele. O Gustavo falou que a década de ouro do Atlético foi Ele é nos anos 80. especialista. Não, Nessa área ele é O Cruzeiro... esportivo. olha que louco o Deus me futebol. O Cruzeiro tem a pior década dele, que vai ser essa agora, mas a pior antes dessa era dos anos 80. O Cruzeiro não foi campeão de nada. Ganhou 2 campeonatos mineiros, o Atlético ganhou todos os outros. O Atlético batia de frente com o Flamengo, perdeu o Libertadores, perdeu o Brasileirão. Mas a década de ouro do Atlético foi justamente na época do Reinaldo. O Tardelli, ele pegou quantos times bons do Atlético? 2003, porque ele jogou antes, né? 2009, 2010, 11. Volta em 2013. Aí ele pega 2013, 14. Sai. Volta agora, mas não jogou praticamente. Então, se você for olhar, de time, ele teve Puta até... injustiça, inclusive, do Cuca. Ele teve até menos... sacanagem. Ele teve... Sacanagem não, mas assim, né? Enfim. Ele teve até menos tempo do que o Reinaldo. Muito menos tempo. E fez muito mais. Porque o Tardelli, tipo assim, é o xodó do Galo. Aí agora Não, com o time todo isso aí fodão, velho. Aí vai lá e ele tiraram. cede o cara pro Santos. Não Não, quiseram pois é. renovar o contrato dele. Pois é. Mano, coloca o cara de reserva, deixa ele participar. dessa Ele ia bosta. entender. Só Só pra ter o título lá de Copa do Brasil de novo, porque ele, antes O atleticano dessa... ia comemorar isso mais com o Tardelli do que com o Véi, Hulk, imagina a Sim. cabeça desses jogadores, velho. Entender toda essa dinâmica, velho. Deve ser um. Eu acho que eles entendem. Só que, às vezes, nós que estamos do outro lado não entendemos. Porque, por exemplo, a gente pensa, pô, o Atlético tem dinheiro. Por que não deixa o Tardelli lá ganhando 200 mil, que pro futebol é pouco, um time grande? Deixa ele ganhando 200 mil. Deixa Não, todo jogou quieto bem no lá, Santos, velho. Ele jogou bem no Santos, Aham. mano. O ano inteiro, jogou bem no Santos. E salvou o Santos do titular. rebaixamento. Foi um dos Aí, protagonistas. velho. Vai entender, velho. No Não tinha lugar Atlético pra ele não ele ia no time? jogar. Não Até tinha porque não espaço ia não. precisar. Porque Mas o eu Hulk- acho que deve ter outras coisas por trás, porque não tem lógica, não, velho. Eu concordo com você. Nesse ponto eu concordo. Deve ter outras coisas por trás, porque não tem lógica, não, ué. Exatamente. Realmente Porque, não tem lógica. Porque tem umas coisas, uai, se o cara Não é o tá caso bem. do Fábio, por exemplo. Se o cara vem tinha- desempenhando muito tempo, tal, tudo redondinho, o cara vai pra outro time. Você pensa o quê? O cara vai pra outro time pra fazer uma pataquada. Uma lasqueira lá. Não, o cara desenvolve bem. Velho, Sim. tem outra coisa por trás, não tem lógica, não. Aí, ó, resumi rapidinho. Tá vendo? Minha Isso. mulher entende muito mais de futebol do que nós. Ela resumiu. eu E não. ela tá certa. É. Eu concordo, sem brincadeira. Não, eu vou mudar de assunto completamente aqui agora. É, E eu não nós vamos entendo nada. apanhar. Não, e eu não entendo nada de futebol. Cara, quais as outras áreas de jornalismo você tem vontade de atuar? Eu já atuei, eu comecei Ou no senão, jornalismo. ou senão já atuou, né? Eu já atuei É. no jornalismo esportivo. Hoje eu atuo no jornalismo no cômputo um pouco mais abrangente. Onde você atuava no esportivo? Eu comecei na Super. O meu primeiro trabalho no jornalismo esportivo, de fato, foi em 2012, quando eu trabalhei pela Rádio Cultura como plantão esportivo dos Jogos do Democrata. E a equipe de transmissão para o estádio. Eu ficava no estúdio, ali na rua Marechal Floriano, ali em frente ao Colégio Clóvis, né, naquele edifício que tem todo mundo sabe qual que é. Ficava lá dentro fazendo um plantão esportivo. E aí, isso eu estava no meu primeiro ano de colégio. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio pra valer no jornalismo em 2015 na TV Rio Doce. Pergunta para sua irmã, todo mundo aqui de Valadares já fez estágio na TV Rio Doce. Já. Aí, em 2016, eu entrei pra valer no jornalismo, porque eu comecei a comentar sobre futebol na Super TV, que é onde eu trabalho hoje, num programa jornalístico. O rapaz que apresentava saiu para a eleição, em 2016, eleições municipais. Eu assumi um programa de esportes. Nesse programa eu fiquei até maio de 2017. Sendo que em outubro de 2016, o Aguiar, olha como é que é a vida, me chamou para poder ser estagiário na TV Leste. E aí eu fiquei na TV Leste de outubro de 2016 na produção. O Aguiar é da Record, não é? É. Eu sei quem Aí. é, mas eu não tô ligando o nome à pessoa. Mas enfim. Eu fiquei na produção. E de outubro de 2016. Produção, pra quem não sabe, é o cara que vai ligar, quero Maiara e eu quero fazer uma matéria com você sobre o podcast em Valadares. Vocês são os pioneiros, tal. Vamos marcar, tal. Eu não sou o cara que aparece nas câmeras, eu só marco. Aí vai a reportagem fazer a matéria. Entendi. Aí de outubro de 2016 até maio de 2017, eu fiquei na TV Leste fazendo isso. Só que aí surgiu o convite do Aguiar para eu poder apresentar o quadro de esportes do Balanço Geral. Onde eu fiquei de 2017 ali, junho, até abril, até março de 2018. Que aí eu comecei a ser repórter de rua que a gente fala. Uhum. Que é o cara que faz tudo. E deve ter uma experiência lascada, né, Quem? velho? Quem Ah, fazem? Quem faz reportagem na Porque Tem rua? aprender Como é a que se chama? virar. Sim. Como é que chama? É repórter? No Como? jornalismo a gente chama de reportagem, de repórter e repórter de rua. É muito foda. Pra porque quem é você- da área, é você repórter tem- de rua. Você tem que entregar matéria. É, filho. Então, pressão. tipo assim,
Ah, não teve conteúdo. Meu filho, se vira. Acha Não, outra coisa. e detalhe, até um ponto interessante da minha vida. Cara, e é assim mesmo? Tipo assim, loucura. te dá. Doideira. Não, pra me entender. Tipo, a gente precisa fazer de reportagem. Aí você vai pra rua, vai pra casa. Não, vai... não é Não, assim. não. Tem a equipe, que eu falei, a produção. Ó, Gustavo, hoje nós vamos fazer uma matéria com fulano de tal para poder falar sobre o Dia das Crianças, que está aumentando muito a venda de carrinhos remotos, vamos supor. Uhum. Aí a equipe marca, aí vai eu, o cinegrafista, e aí eu entro com a entrevista, faço a matéria, meu texto, tudo certinho, não lá na hora, eu faço depois, mas aí eu vou pra rua, entrevisto o dono da loja, uma mãe, uma criança e um economista. E aí eu monto tudo isso lá na TV para poder entregar a matéria. Só que aí pode acontecer ele chegar lá, aí você vai falar, cria todo um roteiro e tal, fazer a pergunta, e o cara vai falar assim, sim. Uhum. Ah, se eu quero... Não. É. Aí o que acontece? Você fez todo o seu roteiro, a pessoa já respondeu, você não vai pedir para refazer. É. E aí você vai ter que criar... Você tem quanto tempo de matéria? 4 minutos. Então você tem que criar toda aquela imagem de fundo e tal, criar uma story, fazer um storytelling daquele negócio e tal, até e aí alcançar. a gente chama de off, que aí a gente faz o texto, manda pro editor. O editor falou, nossa, aqui tá uma B. E é desse jeito, jornalismo. Faz tudo de novo, você tem 15 minutos para poder fazer um outro texto melhor do que esse. Faz, aí normalmente na segunda tentativa o cara aceita, mesmo não tendo ficado tão bom. Você faz, aí vai pro ar, tudo bonitinho. Só que tem um detalhe, e aí até uma parte importante da minha vida. Em abril de 2018, olha que louco, desde 2017, e é até importante porque vocês entrevistaram a Késia não, Cicuti, porque eu entrevistei ela ano retrasado. E ela é psicóloga, né? Sim. Altamente gabaritada. Em 2017 eu comecei a ter alguns sinais de depressão e de pensamento suicida. Comecei a ter isso na minha vida, mas não compartilhava isso com ninguém, porque eram semanas e isso passava, mas nunca tentava de fato alguma coisa, né? Graças a Deus. E aí os anos foram se passando, aí o tempo foi passando, aí 2017, 2018, e olha que loucura. Eu estava no meu melhor momento profissional, mesmo não tendo sido formado, mesmo não sendo formado. Você formou quando mesmo? 2018, julho, 4 de julho. Isso foi antes. Aí em abril, 8 de abril de 2018. Olha que loucura. Era para eu estar feliz. O Cruzeiro tinha sido campeão mineiro contra o Atlético. Não conquistava o Mineiro desde 2014. E aí foi um dia que eu desabei com os meus pais, porque na sexta eu já não tinha ido trabalhar, eu inventei uma desculpa para não ir trabalhar. Fiquei em casa, sexta, sábado, dentro do quarto. Meu pai e minha mãe não tinham percebido, porque é normal, às vezes você tá cansado, você não quer fazer nada, não saí pra treinar, não fiz nada. No domingo, depois do jogo, comecei a chorar. Meu pai até achou que eu tava chorando de felicidade, mas não. Aí eu desabafei, tô com isso. Meu pai providenciou um psicólogo na hora, e aí eu fui constatado com um quadro de depressão, isso com 21 anos. No auge da minha carreira, curta, que não tinha nem começado profissionalmente falando, no jornalismo. E aí, de abril de 2018, eu comecei a ter acompanhamento psicológico. Psicólogo Maurino. Comecei a ter acompanhamento psicológico. Porque a rotina de rua, pode perguntar pra sua irmã, a rotina de rua é extremamente estressante. É extremamente loucura atrás de loucura no sentido de correria, de estresse, de pressão. E dependendo do perfil da pessoa, ela se sucumbe. Ela não consegue entregar aquilo, não consegue assimilar, não consegue fazer da melhor forma possível e ela acaba caindo na depressão. E eu com 21 anos num quadro de depressão não é normal. Por mais que infelizmente seja normal hoje em dia várias pessoas apresentarem esse quadro mesmo tão novas. E assim, graças a Deus, e era por causa disso, porque sempre tive amigos, meus pais sempre me deram tudo do bom e do melhor. Então era isso. Eu estava fazendo o que eu gostava, mas eu estava na área de rua, reportagem. Aquela pressão, aquela coisa. Isso não era da equipe, era eu. Eu não aguentei. Foi aí que eu caí. Aí eu liguei para a Cleuzane no mesmo dia, minha mãe ligou, falou, explicou, ela falou, Gustavo, você vai ficar off esse tempo todo até você formar. Ou seja, de abril, início de abril até julho. São quantos meses? Nossa, abril, maio, junho. Aí, 4 meses. Sem fazer nada, eu fiquei à toa nesse tempo. Nossa, eu só preocupava com o TCC. Tanto é que atrasei meu TCC, porque o TCC tinha que ser apresentado em junho, no início de junho, antes da Copa do Mundo. Eu lembro que tava tendo o jogo da Copa e eu lá na Rua de Vale com o meu professor o dia todo. Eu lembro que teve um jogo do Brasil, foi numa sexta de manhã,
Eu saí, porque eu já estava um pouco melhor. Eu saí para poder ver o jogo num bar aqui de Valadares, de manhã, sexta-feira. Depois, na hora do almoço, fui para casa, almocei e fui para a faculdade ficar o dia todo. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque a rotina de rua, eu acho que até algo que precisa ser um pouco mais melhorado, é extremamente estressante. Pode perguntar para sua irmã, é estressante. Ela tem conhecida, tem amigos, e eu conheço vários, que entraram no quadro de depressão por conta dessa rotina super estressante. É muito pesado, velho. É muita pressão em cima do repórter de rua, porque o conteúdo do jornal meio que depende deles. Então, se eles não entregarem, sabe, a coisa não sai. Se não tiver conteúdo, não... E aí, o que eu fiz? Aí a Cleuzane fez essa proposta pra mim, né? Eu falei, não, beleza, Cleo. Quando eu formei, eu tinha a opção de voltar pra ser repórter, pra fazer a mesma coisa que me fez chegar naquela situação, ou voltar pra TV na qual eu não estava atuando mais, que é a Superi TV, onde eu atuo hoje, que a pressão é muito menor. Lá eu faço as coisas de acordo com aquilo que eu penso, mas com uma pressão imensamente menor. Mas eu estava fazendo aquilo que eu gostava, no sentido de poder criar, poder encontrar soluções na minha cabeça mesmo. Não que eram as mais certas, até porque eu tenho a minha chefe, Vanilza Bersan, que é uma jornalista muito mais competente do que eu, que já tem muito mais tempo de estrada. Eu optei a contragosto dos meus pais, recebi muito menos do que eu ia receber na TV Leste. Dinheiro nunca foi problema. A questão era psicológica. Voltei para a Superi, lá eu estou até hoje. Aí eu voltei para um programa de esportes, fiquei de... Olha como é que é a vida. Fiquei de agosto de 2018. Detalhe, desde que eu comecei a fazer estágio, de 2016 até agosto, até o dia 17 de 2018, 17 de agosto de 2018, nunca recebi nada. Porque o estágio no jornalismo, dependendo da empresa, você não recebe. É só fichinha de ônibus, de vale transporte. Não recebia nada. Entendi. Eu só comecei a receber em agosto de 2018. A minha vida financeira, ela começou em agosto de 2018. Vai fazer 4 anos ainda. E mesmo assim eu recebia R$400. Mas era por amor e por satisfação a mim mesmo, no sentido de que eu precisava daquilo naquele momento. Com o tempo fui melhorando, tal, no sentido até financeiro mesmo. Porém, é um recado que eu deixo. Porque o jornalismo de rua, reportagem de rua, é muito pesado. É uma loucura. Cara, eu acho que tem um problema que eu acho no jornalismo, que é você só poder ter renda ativa. Ou seja, você precisa estar lá para poder ganhar dinheiro. Sim. O que é diferente em outras profissões. Claro. Outras profissões têm como você difundir melhor. Vou te dar um exemplo. Enfermagem. É renda ativa. É ela que você apontou para ela. Tá, bacana. Ela tem renda ativa. Ela precisa estar lá. Só que, se ela quiser passar conteúdos de saúde devido a guardados os limites, né? Sim. Ela pode trazer isso para o Instagram, para o digital, vender um curso, por exemplo, atendimento online. Agora, o jornalismo, ele tem várias regrinhas chatas e que Mas ele impedem pode fazer essas curso coisas. também, não? Então, não sei. Se ele estiver atuando na TV, por exemplo, ele não pode. Entendi. Dependendo do contrato que ele tem exclusividade. Exato. Igual, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã, se ela passar mal, fudeu. Fudeu, não tem o que possa fazer, não. Minha irmã hoje, ela faz jornal, ela é editora também. Sim. Ela mestre de cerimônias, ela celebra casamento e apresenta lives. Sim. Ela conseguiu diversificar bastante, mas todas são rendas ativas. Sim. Tudo depende dela. Sim. Porque aí como é que vira passiva? O cara tem que criar uma TV pra ele. Mano, aí até chegar lá é uma trabalheira do caralho. Teve que vir a pandemia para poder fazer com que os profissionais da área de comunicação, principalmente de TV, pudessem estar atuando em casa, fazendo não do mesmo jeito, porém mudou um pouco isso que você falou, que eu concordo. Mudou um pouco essa visão de que o jornalista tem que estar na TV, tem que estar no estúdio, tem que estar na rua. Não, pandemia, você não podia estar na rua, né? Até hoje em dia, lógico que mudou muita coisa de 2020 para cá. Mas eu concordo, até porque existem tipos de contrato, de exclusividade, que o cara só pode estar trabalhando naquela empresa. Ele não pode assumir nenhum tipo de profissão. Ele não pode dar entrevista para nenhuma outra TV. Entrevista. Por exemplo, se você... se você chamar alguém da Inter TV, muito provavelmente ele não vai poder aceitar, não porque ele não quer, porque a empresa não deixa. Exatamente. Eu fui chamar uma amiga minha, Ana Carolina Magalhães, jornalista, conceituadíssima, sua irmã conhece, trabalha com ela, não sei.
Ela não pôde vir, porque a empresa não deixou. Mas eu ia Fazer falar- live no Instagram, ela na TV, ela podia ficar na TV mostrando a empresa, mas ela não pôde. Porque hoje o Instagram também é uma TV, né? Sim. É uma vitrine. Então, mas aí o que pode é essa questão contratual, claro. Cara, né? é muito foda isso. Eu acho isso retrógrado demais. Eu vi isso a primeira vez do Ivan Moré. Mas eu Verdade. acho que isso vai... Eu acho que isso ainda tem esse ano, 2022. Você acha que sei, não, velho? O Ivan falou, velho, tipo assim, que por que ele saiu da Globo? Primeiro que ele apresentava o Globo Esporte e quiseram voltar ele pra rua. É. Aí falou assim, mano, nem E tá fudendo. regredindo. Você tá nem falando fudendo. o que tem um podcast? Agora então o pode podcast ver. Desobediência Produtiva. É, Isso. aham. Aí, Ele é sensacional, né, velho? então, aí ele falou assim, não, velho, não vou pra rua. Nem fudendo, Claro. não vou. Aí ele saiu. E aí ele conta que, tipo assim, já aconteceu no Globo Esporte, ele fazia uma chamada no Story e falou assim, galera, hoje no Globo Esporte nós vamos debater isso, não percam. Aí chegou a Cai a ligação, pauta. não, chegou a ligação do chefe da chefia, Ivan, tira sua história do ar. Por que, cara? Não pode, você gravou no estúdio e tal. Aí, tá vendo? Mano, é muito retrógrado, velho. É. É uma coisa Mas muito é que Hoje fala em isso, dia, né? vários jornalistas, eles preferem sair, ou quando são demitidos, vão pro YouTube. Porque o cara trabalha pra ele. O jornalista, normalmente, ele não tem noção de dinheiro. Não que ele não tenha tido educação financeira, mas como ele sempre Também, aprendeu. Também. Mas é porque todos nós não tivemos na É escola, por isso. exemplo. E aí, por exemplo, como ele sempre aprende. Ele sempre esteve no ambiente corporativo, onde a empresa que decidia quais seriam as marcas que eles iriam ter como patrocínio, e o jornalista que era o meio no qual a empresa tinha para poder mostrar o trabalho para uma outra marca poder patrocinar, o jornalista ficava a par disso. Ele não participa de negociação de marca para poder patrocinar. Hoje não. O cara no YouTube, o cara no Instagram, é ele mesmo. É aquilo que eu te falei, da marca, do nome se tornar uma marca. Ele mesmo negocia. Eu mesmo, na Superi, eu tenho essa liberdade. Se eu quiser se eu conseguir um patrocinador, eu que vou negociar. Eu que vou saber o meu valor, eu que vou saber o meu preço. Essa questão de desmistificar o que era algo que ainda persiste nos dias de hoje, mas que os próprios jornalistas estão se atentando quanto a isso. De que eles podem muito mais saindo das TVs e indo para a internet. Mas isso é um estágio que demora também, por causa, até mesmo por termos duas empresas extremamente consolidadas, que é a Globo e a Record. Sim. Isso é um fato. O Ivan Moré, eu vi uma entrevista dele num podcast, ele falando que depois que ele saiu da Globo, várias Aí. emissoras chamaram ele. Mas Não ele Terá não liberdade. pensava Claro. mais daquela situação de viver amarrada àquela determinação. Eu tenho que fazer desse jeito, Sim. porque se não for desse jeito, eu afastar um pouquinho Sim. pra cá, não vai estar dentro dos conformes. E eu não aguento mais. Por isso que... E aí, hoje em dia, lança curso e ganha muito mais dinheiro. Muito mais, nossa. E, inclusive, é uma coisa que eu te convido a pensar. Não necessariamente vender curso, Sim, mas em formas de ter uma renda passiva. sim. Porque, cara, se Ainda mais toda você- profissão que ela depende inteiramente de você para ganhar dinheiro, você tá a um pedrisco da falência. Sim. Porque você não sabe, velho, o que vai verdade. acontecer daqui pra frente. Se E depende somente de você, Claro. qualquer coisa que acontecer com você, Sim, então você não tem uma empresa, você tem uma eu presa. claro. É só você e É pronto, só acabou. você. Verdade, Então, assim, bem lembrado. É. Bem situado esse ponto que você tocou. Porque, de fato, é isso que acontece. Mas, hoje em dia, os jornalistas estão se atentando quanto a isso. Vou te dar um exemplo. Tem um jornalista, muita gente não gosta dele, mas muita gente mesmo, muita gente. Chama Mauro César Pereira. Ele é jornalista esportivo. O cara é jornalista mesmo. Esse é do esporte ativo? Não. Ele era da ESPN. Jornalista mesmo, tal, critica, pega pesado e tal. Ele trabalhou na ESPN durante 15 ou 14 anos. E aí a ESPN fez uma migração para... A ESPN sempre foi da Disney. E aí a Disney comprou a Fox, que já tinha aqui no Brasil. Uhum. E aí, pelo ECAD, não podia ter 2 veículos de comunicação. Tinha que ser um só. Aí tinha que ser 2 em 1. E aí eles refizeram o contrato. E nesse contrato tinha a questão da exclusividade. E aí Uhum. o cara opta por renovar ou não. Quem ficou não podia ter canal no YouTube. E nada, tipo, Twitter no máximo, mas assim, YouTube, onde cara, ele mostra a sua cara, na verdade, ele não podia poderia. Não pode. O cara não aceitou e ele já era gigante nas redes sociais. E ele já tinha um canal dele no YouTube
juntamente com o contrato dele antigo na TV. O cara saiu, ficou ainda maior, porque ele ampliou o leque dele de opções de mercado de trabalho. O YouTube dele hoje tem 1 milhão de inscritos, se eu não me engano. Gigantesco. Ele pode trabalhar em podcast, trabalha no podcast do UOL, porque hoje em dia tem tanta plataforma que você até esquece. Ele trabalha sem brincadeira, em umas 10, pode fazer parte, por exemplo, o cara no YouTube comentou jogos da Libertadores no SBT. Ou seja, é uma renda a mais, é uma oportunidade de poder mostrar o seu trabalho para ou um outro tipo de nicho. Ou seja, está mudando isso. Os jornalistas estão se atentando quanto a isso. De que, hoje, na televisão, o cara fala para menos pessoas do que um canal do YouTube, dependendo do canal do YouTube. Ou até mesmo o Instagram. Muito mais. É. Hoje, uma empresa, para poder negociar com a Globo, para poder fechar um patrocínio, ela vai pagar muito mais, sendo que ela poderia pagar muito menos, mas que seria muito mais para a pessoa na qual estava ali, está ali na rede social. Ela vai pagar menos para esse cara, mas que para ele é muito, e vai falar para uma quantidade de pessoas muito maior do que na televisão. Porque quem vê televisão hoje? Saiu uma pesquisa recentemente que televisão hoje é reality show. Por exemplo, o BBB, ele paga a Globo. Sim, paga. Ele Anual. banca a Globo. E jogo de futebol, que aí tem no YouTube já, mas a qualidade da Globo para jogo não existe igual. Então, TV hoje, que as pessoas param para ver, sim, ela para. É BBB, que é reality show hoje. Tem a Fazenda, que eu sou apaixonado. Não vejo BBB, eu vejo a Fazenda. Então, eu sou baixo clero. Que a Fazenda é engraçada. É a casa dos famosos, mas aqueles famosos você tem que olhar no Instagram para ver quem que é. Fulano de tal, Google. Quem que é fulano que tá na Fazenda? É verdade. E aí, hoje você consegue falar com um público muito maior no Instagram. Isso aqui, um stories, o cara fala por uma quantidade... Por exemplo, um podcast, um Flow, por exemplo. Quantos programas da Globo, vamos falar principal, da Globo tem menos audiência que o Flow? Nossa, hoje não deve ter Tem nem mais metade. audiência, né? Não, da Globo Não, tem tem menos menos audiência do que o Flow. Então, quantos tem mais? Ninguém. Verdade. Nenhum tem mais. Igual, eu tava pensando isso ontem. É uma questão polêmica, mas, por exemplo, conversando com um amigo meu, falei, cara, esse ano, se eu fosse os candidatos da eleição para a presidência, eu não iria nos debates. Porque o debate político é aquela coisa chata, porque o cara tem 2 minutos para poder formular uma pergunta, tem 1 minuto para responder, aí é a mesma pergunta. Qual que é a sua proposta para acabar com o desemprego? Aí o cara fala 1 minuto. O cara tá falando a ideia, seu tempo acabou, candidato, vamos para a próxima. Se eu fosse principalmente os 2 principais candidatos à presidência da República, né, o atual presidente... E não pode deixar. Com certeza, topíssimo. Claro, ué. Se eu fosse os 2... 1 hora direto. Pode falar, fi. Se eu fosse os 2, eu não iria em nenhum debate. Eu escolhia qual podcast eu iria pra poder... Isso E vai é isso ser que eles uma estão fazendo rixa com o grande. Flow. Isso que eles estão fazendo com o Sim, Flow. Então? entendeu? Então, já foi um monte de candidato Já lá foi. na prefeitura de Sim. Patinga. De De Patinga. São Paulo. De São Paulo foi tudo lá no Flow, em todos os Entendi. candidatos. Já estão começando o processo já de... Porque território. o Lula pode pá. Foi. Ele poderia ir na Globo, mas ele não foi. Por quê? Até porque o Podpah tem uma questão sociológica. Mas conversa com o público dele. conversa com o Lógico público que ele dele. não pode parar. Os 2 entrevistados foram adestrados no sentido de... como eu posso dizer? Eles tiveram aulas de entrevista com quem? Com a assessoria do PT. Então o Lula ele estava no local dele. O que eu quero dizer com isso? Não estou querendo entrar em polêmica de política. Mas a internet tem um poder hoje que tomou uma proporção, e principalmente vocês que fazem podcast, que é algo gigantesco. Gigantesco. Quem que vocês acham que é a pessoa mais poderosa do mundo hoje? Do mundo, É. Ronaldo comprou o Cruzeiro, irmão. Então, Cristiano Ronaldo. Tô brincando. É nessa vibe que nós estamos falando. Eu acho que é Cristiano Ronaldo. Mas você fala de podcast? Não. De vida normal? Poder. De poder. Poder. Cristiano Ronaldo, Não com é o certeza. cara mais rico do mundo. É quem tem mais audiência. Claro. Então, o Cristiano Ronaldo é o ser humano na Terra que tem mais audiência. Ele faz por onde? Muito Ele por faz um story e ele tem a audiência que a Globo nunca teve na vida. Porque ele tem quantos seguidores? Ele tem mais, acho que tá chegando 300 milhões. Ele tem mais seguidores do que habitante no Brasil. Que isso? É quantos Uruguai? Pois é. Nossa. Então, assim, ele faz um story, cara. Acabou. Ele consegue comprar Sim. o direito de uma transmissão da Copa do Mundo
e passar a Globo, porque ele dá muito mais audiência. Até porque hoje eu conversei com um amigo meu que trabalha na Globo de São Paulo. Ele falou, como a Globo tem os direitos, ele falou, ano de Copa do Mundo, né? Muita gente tá esquecendo que hoje, esse ano tem Copa, ninguém tá lembrando. Nossa, esse ano vai ser o furdunço. É. A Globo e as empresas de TV do mundo, porque, para quem não acompanha, a Portugal tá na repescagem. Repescagem é uma fase para você poder ir classificar para a Copa do Mundo. Tem Itália e Portugal, você é uma das duas. As empresas estão torcendo assim, comprando camisa, bandeira para Portugal passar para a Copa do Mundo. Por quê? Não é porque Portugal é uma super seleção, até porque não é. Para ter o Cristiano Ronaldo como um produto. Aham. Porque mas elas vai passar. precisam ter ele. Sim. Para poder até aumentar a questão dos ganhos mesmo. Já tem o Messi garantido. E ter o Cristiano Ronaldo que vende mais como na questão de imagem, porque o Cristiano Ronaldo, ele não é um jogador. As pessoas gostam do Messi porque ele joga. O Cristiano Ronaldo, ele é algo assim... Eu até entendo. É algo que transcende o lado humano do futebol que ele apresenta. Ele é um cara que as pessoas, assim... É algo diferente o Cristiano Ronaldo. Não que eu acho ele melhor. Tanto é que o segundo jogador mais midiático do mundo nem é o Messi, acredito ser o Neymar. Tá vendo? Não que ele seja nem o melhor, mas É. midiático Aham. é o que dá mais audiência. Com Tá. certeza. Eu não sei a diferença de seguidores, mas talvez o próprio Instagram do Neymar deve dar mais visualização que o Cristiano Ronaldo, porque ele é muito mais presente em rede social do que o Cristiano. E você não vê o Cristiano Ronaldo sendo falado por algo midiático no sentido de tomar uma proporção maior do que ele faz dentro de campo. Infelizmente, o Neymar, quando você vai olhar um jornal, Nossa. o Neymar fez isso, Neymar, porque a fulana entrou no jatinho do Neymar. Mas você nunca... Por isso que eu acho que tem mais audiência. É, que as pessoas querem ver. É, porque é mais vida real. Sim, Ele estica a blusa lá, tá escrito Marília Mendonça lá. sim. Roda o mundo. Rainha da sofrência, não sei o quê. Roda Mas ele não tem mais seguidores. Não tem. Mas número de seguidores não quer dizer que tenha mais engajamento. É, verdade, tem isso também. É. Até porque você pode ter um pouco um número de seguidor, mas ao mesmo tempo você pode ter um engajamento do tamanho do mundo. No sentido de quem tá ali tá te acompanhando. É o exemplo da minha irmã, por exemplo. A minha irmã, eu já falei pra ela, eu falei assim, velho, você precisa lançar um curso. Claro. Porque as pessoas que chegaram lá, elas já sabem que minha irmã é jornalista. Sim. Então elas estão lá sabendo, elas são Sim. público quente, eles sabem. Sim. Não é uma pessoa igual, por exemplo, eu fazer outra coisa, aí as pessoas seguiam o Everton. Depois de um tempo, as pessoas começaram a seguir o comunicador. Sim. E aí elas ficaram no meio perdida e elas não são clientes minhas. Claro. Agora, as pessoas que seguem minha irmã, a Sabe? grande maioria são clientes dela. São pessoas que Interessante. querem consumir. Sim. A gente pergunta pra minha irmã, velho. É lotada. Isso é muito interessante. Caixinha? Nossa, mas é lotada. O pessoal, meu filho, admira minha irmã demais a conta. Isso é interessante. Eu já vi, já passo no supermercado, o pessoal querendo foto, autógrafo. Isso, você pode perguntar pra ela. E graças a Deus isso acontece muito comigo, de ser reconhecido. Quando eu ouvia cantor falando assim, quando eu chego no show, milhares de pessoas cantam a minha música certinha, não há dinheiro que pague isso no mundo. Eu falei, para com isso, velho. Não existe isso. Cara, eu que sou aqui de Valadares, o povo me para na rua, no mercado, o seu João, lá do Vila do Sol, me para, te acompanho, fala bem do meu Atlético, fala sobre isso, leva fulano de tal. Cara, isso de fato não tem... Ali na hora não tem dinheiro no mundo que paga isso. Porque é realmente o reconhecimento maior do seu trabalho. Tá, Porque às vezes dinheiro. entendo, concordo, mas eu Não, vou tô ali na hora. Não, só vou voltar um pouquinho na nossa conversa. Não, Paixão não enche barriga. não, claro. Cuidado até onde você vai com sua paixão. Não, com Entendo certeza. que você gosta e tá certo em Sim. gostar e tem que se esforçar mesmo. Porém, Mayara, você prefere se sentir de paixão ou ter dinheiro? Você tem dinheiro. Eu também. Agora depende. Não sou assim com dinheiro. Não, mas Não. e olha que eu faço o que eu gosto. Sim, Eu claro. só tô querendo, eu só tô fazendo um contexto porque assim, a minha prima, ela trabalha a vida inteira como enfermeira e tal, não sei o quê, e gosta demais do que faz. Só que o gostar dela chegou no teto. Daqui eu não gosto Já mais deu disso que aqui dar. não. Não gosto mais do que isso aqui não. Sim. Então assim, hoje a Mayara, por mais que não esteja rendendo, ela tem 4 fontes de renda. 4? Rica. Ah, não. Milionário. Ainda não. Eu também tenho Aí, 4. rico também. Não, mas eu não tô ganhando nas Tô 4, brincando. mas Não, são já- 4 que estão projetando, Sim, sim. entendeu? Sim. Não, eu Então- entendi o seu ponto. É uma coisa pra te provocar
Porque... Ele tá indignado com a Joana, que a Joana não faz Não, mas é curso. importante porque, sem brincadeira, eu já pensei nisso em relação à questão de que eu posso mais fazer mais coisas com o meu dom, não falo nem talento, com o meu dom, e às vezes eu acho que eu... Sabe quando você tem aquela sensação de que, pô, eu posso fazer um pouco mais? Mas é porque o sentimento que eu tive, a Mayra vai entender. Uma vez, a gente tava tendo uma videochamada, Aham. e aí tinha uma menina lá que ela falou que queria fazer enfermagem. Quando ela falou isso, a Mayra fez isso aqui na cadeira. Não faz. Não, ela falou assim, olha, as coisas não são tão bonitas quanto falam. Sim. Então você tá entendendo por que eu tô falando isso Aham. com ele. Porque, tipo assim, existe a paixão, e eu entendo, Sim. é legal, entendeu? É Vai. legal. Mas agora, o que você prefere? Ah, não, eu sou apaixonado por isso, eu não me vejo fazendo isso. Tá, mas tem a oportunidade ali do lado, que Não, te paga claro. 10 vezes mais, e você não vai Você estar vai. diretamente ligado àquilo ali. Não, até porque... Isso é sua família, construir, casar, tudo. Claro. Então, assim... Até porque paixão, pode parecer meio que rústico eu falar isso, mas eu não sou apaixonado pela minha profissão. Não. E eu sou apaixonado pela Não, comunicação. apaixonado que eu falo assim, porque paixão pra mim é aquela coisa que você larga tudo pra poder fazer, pra poder estar junto. Eu não sou apaixonado pela minha profissão. Eu não mato e morro pela minha profissão. Eu mato e morro pela minha família e Não, pelos entendi. meus amigos, Entendi, entendeu? entendi. Agora, apaixonado. Tem gente que eu não sou. Não entro muito nesse ponto de ser apaixonado. Eu sou apaixonado pelos meus amigos. Amo mais, assim... Eu costumo falar, né? São aqueles tipos de amigos que eu tenho. Todo mundo tem, óbvio. Mas muita gente cai naquela retórica de... Não, eu tenho muito amigo. Ah, Nossa, eu tenho amigo demais, menino. Nossa Já fui senhora. esse cara. Já foi esse cara. Há 2 anos atrás. não. Aí, ó. É até relativamente recente. Aham. Nunca fui uma pessoa de ter muito. Cara, meus amigos, ó. né? Igor Abreu, maior de todos. Igor Martinelli. Felipe Abreu, que é irmão do Igor Abreu. Paulo Guerra. Caio Nominato. Matheus Você Neymer. vai esquecer um, vai se Não, lascar aí. Matheus Neymer. Isabela Neto. Marcela Batalha, sou apaixonado. João Pedro Ribas. João Vitor. Os meus amigos. São os meus amigos, assim. Você tem muitos amigos. Tem. Sim, mas tem gente que fala que tem muito amigo. Ah, todo mundo do meu Instagram é meu amigo. Tipo assim, da close. Hoje em dia, aquele negócio de melhores amigos, tem muita gente que tá virando um Instagram normal. Nossa, nem Cara, eu devo ter hoje Porque tem tanta gente. 4. Aí, Pra quem Amigo? tinha 20, 25 Ai, amigos. nunca quantifiquei isso, não. Eu já tive muitos. você quer um exemplo? Porque eu não fechava ciclo, né, É, cara? Então, meus amigos de infância continuava sendo. E Não Michele que- Nogueira também, esqueci. Não que eu não goste deles, Sim. mas é porque o ciclo se fecha, as ideias não batem e tudo certo. Quando a gente encontra, nós somos amigos de infância. Sim. Mas não é pessoa que, tipo assim, eu... É, Você Você pode vai- compartilhar uma coisa íntima da sua vida. Não conversa, não tem Não ninguém. conversa. Esse espaço, não tem. Mudou de Pra você ter rota. noção. Olha, é até um capítulo que eu gosto de falar, não porque é uma coisa boa, muito pelo contrário. Mas quando eu falo de amigo, eu uso muito esse exemplo para poder exemplificar e mostrar o quanto que eu sou apaixonado pelos meus amigos. Meu pai morreu no dia 6 de julho de 2020, 5h30 da tarde. Tava dormindo, aí ligou um número estranho. Eu não atendi, porque alguma coisa me falou que não era uma coisa boa. Minha mãe tava na casa da minha tia, que mora no mesmo condomínio, e meu irmão tava lá em casa. E aí eu ia acordar para poder ir pra academia segunda-feira. E nesse dia o boletim tinha sido positivo, porque meu pai ficou 3 semanas internado. Aí liga, eu não atendi. Ele ligou pro fixo lá de casa, meu irmão atendeu. Aí eu ouvi meu irmão falando assim, não, mas vocês não podem falar pra nós, eu não tenho que ir aí. Meu pai já tava morto. Aí beleza, chamando, né, aí... Eu namoro já tem 3 anos. 3 anos, vai fazer 4 agora em abril. Inclusive hoje, o dia que nós estamos gravando, é aniversário dela, Larissa, dia 8. Por força do instinto, assim, foi algo que eu não sei explicar. Eu mandei mensagem pra ela e mandei mensagem pro meu melhor amigo, que eu falei, o Igor Abreu, que é o maior de todos. Eu mandei mensagem pra ele e chamei, velho, vão lá comigo no hospital e fica lá comigo. Eu não mandei mensagem pra namorada, não. Eu mandei, mas eu não pedi pra ela estar comigo, mas não foi porque eu não queria, óbvio que não. Óbvio que eu queria e tal, mas sabe aquela coisa que você não explica? Que só Deus explica pra quem acredita e tal? Sim. Eu chamei meu melhor amigo, um amigo que já tem... Esse ano nós vamos fazer 2004, aí, ó, uma pessoa horrível de matemática. Quantos 6, anos? 7, 8 anos. Não, 2004. Ah, 2004, então, 18. 18 anos. Nós temos uma pessoa maior de idade. Chamei ele ficou lá comigo do dia, na hora que eu recebi. Ele ficou. É uma das coisas mais assim, emocionantes da minha vida, no sentido de marcar. Entrou minha mãe pro hospital, junto com meu tio.
Minha mãe demorou, aí meu tio já veio falando, nossa, você sabe como é que é? Eu já perdi pai, porque eu não tenho uma avó, sou pai de mãe. Sabe como é que é? Já perdi pai cedo também, eu perdi meu pai com 23 anos. Aí, sabe como é que é? Mas não falava o que tinha acontecido. E eu ali, com a esperança, né? Aí depois, quando você sai do hospital famoso aqui em Valadares, aí você sai, vai para a porta principal de entrada, e aí tava esse meu amigo, tinha chegado, e tinha meu outro tio. Aí eu tava ali e tal, já chorando, não tava chorando. Aí eu perguntei pro meu tio, velho, aconteceu? Pode falar, não tem problema não, eu vou, né? Gustavo, infelizmente aconteceu. E esse meu tio e esse amigo meu tava do meu lado. Comecei a chorar, lógico, né? Óbvio. E tava esse aqui, meu amigo. Eu nunca vou esquecer disso. E aí, pô, ficaram lá na minha casa, aí viraram a noite, aí foi no velório no outro dia. Um outro ponto. Aí, o velório do meu pai foi na terça-feira. Terça-feira o dia todo. Aí, quarta, fiquei, né, em casa, sem fazer nada, tirei licença do trabalho, tal, da TV. Na quinta, foi Deus que me deu uma força maior. Aí, quinta tarde, eu acordei, liguei para esse meu amigo. E ele estava desempregado, porque ele é engenheiro, tinha acabado o tempo da obra. Tanto é que, graças a Deus, ele voltou a trabalhar em dezembro de 2020. Olha que legal. Eu estava do lado dele na hora que... Ele não estava do lado da namorada dele, ele estava do meu lado, na padaria dos pais dele. Chegou a informação que ele tinha sido contratado. Ele ia pro Rio para poder fazer o teste. Ligação muito forte de vocês. Entendeu? E eu liguei para ele. Igor Abreu. Amo demais. Mãe dele, pai dele, são os meus pais também. E o irmão dele também é um dos meus melhores amigos. Vão comigo na rua, velho. Vou comprar uma coisa, distrair um pouco, né? Porque você precisa. Porque a vida, infelizmente, segue. Você tem que trabalhar com a luta do luto. E aí eu chamei ele. E ele ficou comigo a tarde toda, na quinta-feira. Depois eu fui na academia e aí as coisas já mudaram um pouco e tal. Então essa questão da paixão que eu te falei, você entendeu um pouco? Eu não sou apaixonado, nossa senhora. Eu sou apaixonado pela família e amigos. Só por isso. Eu entendo, mas é porque eu tive eu não falo desprazer, eu tive o prazer de viver coisas que você não viveu, que foram experiências diferentes. Sim, claro. Então eu fiz várias coisas que eu tenho certeza que eu não quero para estar fazendo algo agora que eu quero. Sim. Você já foi direto, então você não viveu essas experiências, claro, entendeu? Não que foram descartáveis para mim. Então eu aprendi com as experiências ruins, então eu sei para onde eu não quero voltar. Sim. Então assim, o problema de você ter ido direto é que você, às vezes, a gente acaba ficando cego e dificultando a visão das coisas que estão próximas. E é verdade, entendeu? Você tem razão. Eu não sei, Mayara, mas eu acho que você teve essa dificuldade. Tipo assim, quanto tempo você demorou para poder ver que tinha um mundo fora da enfermagem? Porque você dedica a vida inteira para isso, cara. Na verdade, eu sempre achei que existe um mundo fora da enfermagem, porque eu sempre fui de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, pra mim, essa questão não teve muita, assim, discrepância. Claro. A diferença foi o marketing digital, né, velho? Ai, que vontade de ter acordado antes. Cara, se eu tivesse pensado, o que eu tinha feito? Eu tinha feito um curso sobre o Covid, tinha vendido, tava milionária hoje, mas é sério. Fazendo anúncio do Instagram, vou te porque eu ajudar, estudava muito, velho, estudava muito. E você não atinava, não tinha tino pra isso. Mas, enfim, essa questão de você... Eu acho que vai muito com a questão dos anos que vão se passando. As pessoas que são mais velhas e que têm já uma formação anterior a, sei lá, 2015, 2016, elas têm uma bagagem completamente diferente e uma bagagem conservadora, e eu acho que em todos os... Em todos os... Como é que fala? Todos os cursos, em todas as questões de graduação. E hoje, velho, com o ano 2020, acabou. Claro. Acabou. As pessoas têm que modificarem. E o pessoal fica meio em choque comigo, sabe, Gustavo? Por quê? Fica, porque eu não tenho formação, né? E mesmo assim você tem sucesso no salário. E aí a pessoa chega no meu Instagram, o comunicador mais versátil que você vai conhecer. A pessoa fica assim... Já fica com desconfiança. Já fez, pô, cara prepotente, não fez jornalismo, não fez publicidade e o cara fala isso. Verdade. Entendeu? E essa versatilidade, talvez eu só tenha ela porque eu não fiz com nada. Sim. O emprego que eu tô hoje, eu sou garoto propaganda de uma empresa de pós-graduação. Sim. Aí eu fiz teste com outros jornalistas. E você passou e eles teste de TP. Ó. Só que eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho 4 versões para ler esse TP para você.
Aí ele tá assim, como? Eu tenho o Formal 1, Formal 2, Cômico 1 e Cômico 2. Aí ele tá assim, nem a pau. Eu falei assim, tem. Aí eu fui li o mesmo texto de 4 formas diferentes. Ele tá assim, caraca. Você leu o texto? Foi no TP. Ah, sim. Aí o teste não era só isso. O teste era ler o TP, eu falar sobre um tema sem TP, um tema escolhido por mim, gerenciar um podcast lá na hora, isso foi ideia na hora. E aí a pessoa que estava lá comigo, ela me fazia uma pergunta de um tema que eu não fazia a mínima ideia Sim. do que era, e eu tinha que responder como se eu soubesse. Caramba, que bacana. E aí o teste foi esse, e aí eu respondi, por exemplo, era direito penal. Nossa! Aí ela falou assim, o que você acha do direito penal para não sei o que lá? Eu falei assim, olha, eu acho que as coisas... E fui desenrolando. Um pouco. Como se Você entendeu? soubesse ali. E aí Direito. a última coisa era falar de um assunto que era incômodo pra mim, como eu me importava. E ele falou assim, olha, você tem o direito de ficar com raiva, só que você não pode xingar dentro das câmeras. Vamos testar? Aí você falou sobre o quê? É abandono paternal. Ah, sim. E que é algo de fato, você não inventou na hora. Não, Ah, tá. é algo que me irrita Sim. profundamente. E aí beleza, aí eu falei sobre isso. Aí eu, Sim. não pode falar palavrão, não pode. Aí eles gravaram tudo, a minha e dos outros jornalistas, e mandaram pra equipe. E eles você ganhou. Isso, aí o pessoal falou assim, cara, foi unânime. Todo mundo votou em você, em todas Você as... tocou num ponto importante da questão do TP. Porque para muita gente o TP é algo que consagra o jornalista. Mas isso aconteceu comigo. E quando não sei se você viu que eu tive uma reação quando você falou do TP. Por quê? Quando eu comecei na Superi, eu apresentei um programa de esporte. E aí, lá no esporte, no programa, quando vocês forem lá, já estou convidando vocês para poderem ir lá na TV, vocês vão ver que não tem script também. E no esporte, normalmente, não tem script no sentido do jornalista chamar uma matéria no TP e ler o texto. No dia de hoje, eles não vão ler dessa forma, mas, por exemplo, o Atlético venceu o Bragantino pelo placar de 5-3 e comemorou o bicampeonato brasileiro nos braços da sua torcida. Isso aqui é um TP, entendeu? Uhum. Eu tô lendo. Mas eu posso falar, aquilo que você fez lá no teste, mas eu posso falar do mesmo assunto, chamar a mesma matéria de uma outra forma. Vamos lá. Vamos falar do Galo, o Atlético que já havia conquistado o Campeonato Brasileiro, ontem, nos braços da sua torcida, venceu a equipe do Bragantino e comemorou o título nos braços da massa. Eu não estou lendo. Pode parecer que eu estou lendo, mas eu estou falando de uma forma com improviso. E aí na Superi, eu fiquei muito tempo sem TP. Quando eu entrei na TV Leste, eu tive o TP. Porque TV Leste, Record, TP, tal. Hoje vamos falar de tal. Passou um tempo, eu não tinha asa ainda, né? Para poder voar lá dentro. Passou um tempo e tal, eu falei com a minha... Eu falei assim... Não, ele tá falando do músculo? Não, eu que entendi. isso, não, pelo amor de Deus. Falando no sentido de ter Não, poder entendi. para poder modificar alguma Depois coisa. você explica, Falei, não entendi. Suzana, minha chefe. Suzana Assis, sou apaixonado por ela. Me dava muita bronca, mas é uma pessoa que me ajudou demais. Sou muito grato a ela. Suzana Assis. Eu posso não usar o TP? Falei, Gustavo, poder você pode. Vamos fazer um teste um dia ao vivo. E o programa era ao vivo. Vamos fazer um teste e vamos lá. Como eu era só esporte, o esporte te permite isso. No jornalismo, tipo assim, você fala de tudo, notícias do cotidiano, não te permite, dependendo da pessoa. Aí, como no jornalismo esportivo, e eu falava só tipo, de segunda-feira, era os jogos do final de semana. Aí o que eu fazia no TP? Eu colocava o placar do jogo. Por exemplo, Cruzeiro ganhou do Curitiba. Tem uma vez que foi desse jeito. Cruzeiro 2-0 Curitiba, no Mineirão. Aí eu consegui chamar a matéria sem o TP, sem ler de uma forma muito mais informal, sem utilizar o TP e de uma forma muito melhor. Por quê? Foi uma coisa leve, foi uma coisa descontraída. O Cruzeiro ganhou do Curitiba no Mineirão e de quebra alcançou a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima para os comandados do técnico Mano gente, Menezes. nenhuma novidade para os torcedores do Cruzeiro, Entendeu? não é mesmo? Ganhou de novo. É tipo isso. E é muito interessante porque é o improviso. E aí o jornalista padrão, aquele cara engessado, quadradão, o cara não vai ter essa percepção e não vai ter essa leitura para poder fazer algo diferente da qual ele está acostumado, que é o TP ali. Boa noite, hoje vamos falar sobre a morte de fulano de tal, na rua tal, um acidente, latrocínio. Se não tiver improviso, e essa bagagem que eu tive na Superi TV, que era uma TV onde eu poderia errar, hoje eu não erro mais porque eu já sou profissional. Eu sou formado e tal. Eu não teria essa capacidade de improviso.
Igual lá vocês vão ver, eu vou chamar, vou começar a entrevista. Mas igual aí nós vai a estamos aqui. experiência também, né? Claro, isso ajuda muito. Não, tanto é que tem um vídeo famoso, não sei se você já viu, que é do Michael Bay. Ele... acho que já não falaram desse vídeo. Então, Michael Bay foi o cara Pode abrir a outra aqui? Pode. Mesmo. Os caras Pode. ficam falando assim, você malha. Eu falo, não, Michael daí Bay foi o diretor dos filmes dos Transformers. Ah, Então ele é sei. famoso em Hollywood por causa dos efeitos especiais, tá né? quente aí, vai só abrir, vai Vai negociar. vamos olhar tudo, Aqui. relaxa. Aí ele tava fazendo a apresentação de uma TV, se eu não me engano, da LG. Sim. Ou da Samsung, alguma coisa assim. E aí chamaram ele, fazendo um gancho de efeitos especiais, que a televisão entregava esses efeitos especiais. Nossa, E que com bacana. vocês, Michael Bay. Aí ele entrou no palco, e aí falou assim, olá gente, boa noite, não sei o que, nananana, e tava lendo TP. E aí, o TP deu pau. Ah, Aí ele... Tarará. Tarará. Então, gente, infelizmente o telefone deu problema Não pode e eu isso. vou me retirar do palco. Saiu. não Não, pode. No meio da apresentação. Aí o outro cara ficou assim. Gente, então. A gente tem que conviver com cada coisa, né? E continua a apresentação. Não Mano, pode. lançamento da televisão mundial, o cara faz um negócio desse. Por quê? Ele foi zero preparado pra aquilo ali. Ele só ia ler o TP. Não pode. Ele não. Véi, você tem que saber o mínimo daquilo ali, senão Lascou. Lá na TV, às vezes, o TP trava, trava. e aí eu continuo, porque eu tenho essa bagagem de improviso. Exatamente. E o TP... O TP trava. Cara, porque é digital. Ah, tá. Não- Computador igual o celular igual trava, essas para. Né? câmeras podem parar. Ah, tá. Aí eu consigo, de uma forma muito mais descontraída e leve e informal, mas sem sair do assunto, levar a informação, levar a notícia de uma forma com que eu possa levar essa informação de uma forma um pouco mais descontraída, sem a questão da leitura. Minha irmã já me contou várias Aí. experiências dela de TP da pau. E às vezes dá pau, não só E não nos volta. últimos segundos, mas ele não voltar. Nossa, aí Ele, lascou tudo. isso, ele ia ter que passar, tipo assim, mais meia hora de jornal com Sem tudo- o TP. Sem o TP. Nossa. Uma pergunta sobre o TP. De fato, o TP vai passando e o jornalista tem que ler ou é pausadamente? Acompanha a sua leitura de acordo com a sua Ele informação? acompanha a sua leitura de acordo com a parte que você se encontra ali na leitura do texto. E tem o gestor do TP. Que é um Então- cara que fica lá. Aí se ele tá vendo que o texto tá chegando no fim e você não chegou lá ainda, ele vai acelera o TP pra poder, entendeu? Adequar. A pergunta porque de experiência de vida que eu venho levando nessa Sim. parte de TV, lá também tem o gestor do TP que acompanha, né? Tem uma pessoa que fica ali atrás. Que acompanha o do TP. computador. E eu já vi em outras ocasiões o jornalista falar, o meu TP tá passando e eu tenho que ler a informação porque eu tenho 30 minutos para fazer, para dar essa quantidade de Ele falando informação. ao vivo ali na hora? Ele falando ao vivo. Caramba. Eu vi isso no bastidor, né? Ah, sim. Ele falando e mostrando que o TP 30 vai minutos sem passando parar? para ele. Não, 30 minutos ele tem para passar essa informação, Ah, tá, entendi. mas 30 minutos é sugestivo, não é? Sim, sim. Entendeu? Mas Porque teve essa questão. eu gravei, quando eu cheguei no projeto, gravei cerca de 136 anúncios em 2 semanas. Quantos por dia? Cara, eram vários, velho. Vários. É porque as que eram tamanhos diferentes. Aham. E eu nunca tinha tido experiência Sim. com TP. E aí, do nada, cara, eu ficava assim, desnorteado, cansado demais. E a velocidade toda hora eu errava, eu tinha que voltar. Sim. E você tem que preocupar. Aí você- Entonação. e aí você vai fazendo várias horas, Sim. e é igual ele falou, cara, num vídeo de 5, 6 minutos, tem mais ou menos, Mayra, só pra você ter noção, uns 9 cortes. Porque ler um TP com um tanto de coisa sem você errar, Fluidez é muito muito difícil. Não, você ler e eu tudo, detesto tipo isso porque às vezes lá eu erro. Tem dia que eu não erro, porque, por exemplo, o primeiro bloco, vocês vão ver lá no dia. No primeiro bloco, eu leio 10 notícias. E as notícias são tiradas de sites da internet. Aí, às vezes, eu erro uma palavra que não tem na edição, vai ficar feio, eu tenho que voltar e ler tudo. Aí, na edição, o cara conserta e fica bonitinho. Aí, você tem que voltar. E quando você vai gravar o jornal, o primeiro bloco ali, 10 minutos lendo tudo, tem dia que eu não erro nada. Vai ver, deu problema, mas isso acontece raramente. Deu problema na gravação, eu tenho que Nossa. gravar tudo de novo. Aí eu vou errar, porque E você- eu já tô ali, meu Deus do céu, não aguento mais. Tem que ler tudo de novo. E você faz Complicado. ao vivo lá? Lá Não, meu sonho é fazer ao vivo, lá é gravado. Mas eu costumo falar que, para o jornalista, o ao vivo e o gravado é igual o treino para o jogador de futebol e o jogo. O gravado é o treino para o jogador de futebol, o ao vivo é o jogo.
que é muito melhor. Ao vivo é a melhor coisa que tem. Aquela adrenalina, aquela sensação de você poder estar ali e de poder estar levando informação ou comentário. Eu prefiro 1000 vezes ao vivo. Ao vivo. é muito Mas mais como é massa. que é? Você tem um programa, aí você grava de manhã, uma à Eu chego na TV 5h30 da manhã. Aí eu já faço as notícias do dia num dia anterior, que não vão mudar. Chego, coloco no pendrive, coloco no computador, coloco no TP. E aí o gestor do TP, que é o editor, fica lá cuidando de mim com o TP. Grava as informações que vão ao ar no dia, e aí é gravado. E aí depois eu faço as entrevistas, que normalmente o segundo bloco sempre são entrevistas, ou matérias especiais que a repórter da TV faz, fora da TV. E aí as entrevistas que eu faço, igual eu tô aqui com vocês, só que com um tempo reduzido, porque tem que obedecer à grade de programação. Uhum. E o jornal é meia hora só. Então as entrevistas... Ontem a entrevista deu 16 minutos com uma advogada familiarista. E aí ela... Aí grava, edita, e aí vai ao ar. Mas aí meu sonho é fazer ao vivo. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos começar a fazer ao vivo. Porque ao vivo é adrenalina. E ao vivo tem como você também E ter vai ao ar qual horário? todo dia, meio-dia. Ah. Todo dia, meio-dia, tem que estar no ar. Que é o jornal do dono da TV. Ele é apaixonado comigo e apaixonado com o jornal. É o jornal do dono. Ele me escolheu para poder estar fazendo aquilo. E assim, o interessante, como você vai tendo experiência e bagagem, todas as entrevistas, eu não tenho que pedir amém e bênção para ninguém da TV. Tudo que eu marco é eu, porque eu quero, porque eu achei interessante. E eu já vai fazer 2 anos agora em maio, ele nunca falou um A de entrevista. Um A. E é um cara, o senhor Antônio Rodrigues Coelho, é uma das pessoas mais importantes da história do desenvolvimento de Valadares. As pessoas mais antigas sabem quem é. Toninho Coelho, o nome dele. O cara é todo culto, estudou na Suécia, todo culto. Ele poderia falar, Gustavo, para, tô gostando, não. Vou te mandar quem eu quero que você entreviste. Não, e não quero, não. Todo dia eu entrevisto gente, assim, do nicho mais diferenciado da outra. E ele não fala um A. É a questão de ter liberdade, mas eu adquiri essa liberdade tendo os meus mestres acompanhando, sabendo o que é bom para eu poder estar colocando no ar. Isso é muito importante, né? Por Sim. causa que a gente se reflete muito em boas pessoas, boas experiências, aquilo que você tem como referência, porque o meu desenvolver pós-faculdade foi através das pessoas, Sim. dos meus professores. Claro. Eu tive uma chance dentro de instituição hospitalar por causa que eu era monitora de uma que professora. interessante. Então foi ela que me levou para... assim, não, Mayara, vem, vamos tentar um estágio Sim. aqui para ver se a gente consegue. E isso realmente reflete muito na nossa vida, Claro. né? Depois de acadêmico, porque a gente tem esse reflexo, essa nossa de ver aquilo ali, o sucesso que é aquele Sim. profissional e tentar transmitir isso na Não, nossa e vida. isso vai muito também do meu pai, porque como eu sempre fui muito apaixonado por futebol, pelo Cruzeiro, então eu via todos, igual eu falei no início do nosso bate-papo, que eu via muito programa esportivo, meu pai também gostava também, via comigo, só que ele falava, Gustavo, você vai ser jornalista, ele tem que saber um pouquinho de tudo, ele tem que conversar um pouquinho de tudo com qualquer pessoa. Isso sempre ficou na minha cabeça, mas eu nunca levava muito a sério. E, inclusive, ele falava isso com a Guiar e com a Cleuzane, porque nós somos amigos de condomínio, de tomar uma junto, de almoçar na casa e tal, fazer churrasco, essas coisas. E eles ficavam com receio de me falar isso, porque eles sabiam que isso era verdade, mas ficavam com receio. E só com o passar dos anos eu fui entendendo isso. Meu pai até brincava, Gustavo, você tem que ver Fantástico, você tem que ver Jornal Nacional, porque eu só ficava vendo jogo, programa esportivo. E o meu medo era ficar alienado, e eu fiquei alienado. Eu era um cara que só falava futebol. Todo mundo me chamava futebol. Vamos falar, tava num grupo ali, vamos falar de futebol. Só isso. Porque o time tal contratou fulano de tal. Gente, isso é horrível. Chegar uma pessoa no meio de uma roda de conversa alienada, só sabe falar de um assunto. E aí, com essa bagagem do jornal que eu apresento desde 2020, eu comecei a ter essa percepção de mundo. Hoje, graças a Deus, eu consigo conversar sobre qualquer assunto. Aí é aquela coisa, eu vou pagar de entendido, de entendedor. Mas eu consigo conversar, eu não vou passar vergonha. Por quê? Como eu estou tendo contato com essas pessoas dos mais diferentes nichos profissionais, eu consigo absorver alguma coisa. Então, arquitetura, eu sei alguma coisa. Médica, dermatologista, eu nunca pensei na minha vida que eu ia conversar com uma médica dermatologista. Eu sei alguma coisinha.
Até que eu sempre Isso cuidei é bom muito da ver, minha essa pele, essas troca é coisas. muito boa. Entendeu? Eu quero Pode te fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu não ia fazer pergunta, mas Não, relaxa. como você disse que você tem liberdade total lá Aham, no... pode falar tudo. Cara, por que a maioria dos seus convidados são mulheres? Porque a questão do Instagram acaba sendo uma Sabe, rede... imaginei. Não. Imaginei que, tipo assim, desculpa te interromper. Não, relaxa, Mas o que tranquilo. você falou, começou no Instagram, é que, querendo ou não, a maior parte das pessoas que tem público no Instagram são mulheres. Sim. Então, a visibilidade Já te maior... abriu Eu uma- também vem preciso pensar na visibilidade. Mas também porque tem uma outra questão. As pessoas das quais eu tive contato lá atrás eram sempre homens do mesmo nicho. Ou academia ou jornalismo esportivo. Então as pessoas já estavam acostumadas a ver o Gustavo tendo contato com esse tipo de pessoa. É bom, óbvio. Só que já estava saturado. É claro que neste ano eu vou ter que mudar um pouco essa proposta. Só que eu posso continuar nesse mesmo nicho de poder levar um pouco mais um público feminino, porque hoje em dia, e eu acho que isso é super saudável e salutar, as mulheres fazem Salutar? as mulheres fazem tudo. Hoje você tem mulher fazendo tudo. Um dia eu entrevistei uma podóloga que cuida do pé, do dedo lá, que cuida. Uhum. Eu falei, gente, eu nunca pensei na minha vida que eu ia conversar com alguém ligado a essa área. E é mulher. E os homens, normalmente, e aí não é preconceito, até porque eu sou homem, mas normalmente os homens são muito segmentados a certos tipos de trabalho. É advogado, é engenheiro, é jornalista. Mas a mulher tem eu, pelo menos, tenho percebido com esse contato que eu estou tendo com o público mais feminino, que eu tô percebendo que as mulheres fazem mais do que os homens no sentido de estarem em cargos profissionais de uma forma com mais quantidade do que os homens. Só por isso. Eu tenho o prazer de discordar de você. Pode falar à vontade. Assim, não, porque eu não acho que, tipo assim... Eu acho, sim, que a variedade de profissões é mais pra mulher. Aham. Eu acho que seja assim. Mas, pô, tem homem que tem uma variedade Sim, claro. enorme. Pô, Mas eu levo. Nós conversamos aqui com o Felipe, que é design de sobrancelha, cara. Sim. Conheço bastante gente ligada a essa área, esse nicho. Pô, você conhece coisa mais diferente para um Sim, homem fazer? É muito diferente. E tem um preconceito, né? E mesmo assim tá Demais. botando na cara. Demais. Bacana. Então, assim, acredito que é quase a mesma coisa, Sim. sabe? Não tem... Mas Agora, em relação à internet, E Concordo total. minha lista de contatos O da público- internet é Instagram, então o é ali. público de Sim. feminino é muito superior E do a gente masculino. estava conversando isso ontem, que a questão de seguidores, querendo ou não, chega em um determinado tempo que a gente se esbarra com isso, né? Claro. Se esbarra na questão de, se a pessoa tem muitos seguidores, realmente tem uma certa autoridade. Sim. A gente se esbarra, não adianta, a gente está no mundo digital e é E isso. precisa disso para ter engajamento. E as mulheres realmente estão bem mais na frente do que os homens em relação a isso. Quer dizer que tem mais autoridade? Pode ser que não, pode ser que sim. Vai lá saber. Sim, Mas é onde que a gente percebe que as mulheres têm mais engajamento claro. e eu acho que menos tabu em relação a isso. Sim. Porque o homem, quando ele vai para a rede social, sempre, você tá homem blogueirando, entendeu? Então tem essa Se pra questão mulher ter também. preconceito, imagina pro homem. Vai virar blogueirinho. Aí. Inclusive, muitos amigos meus já me perguntaram isso, vai ser só leva mulher. Só que eles não acham ruim, eles acham bom, porque normalmente são mulheres bonitas. Aí, Não, né, homem. Eu não tô achando, eu só Tá foi um achando ruim, não. comentário. Não, Só relaxa. foi um comentário, Não tipo assim. comentar não, foi a pergunta. Então, isso. Não, tranquilo. Mas porque eu achei só curioso. E eu imaginava que esse fosse o motivo mesmo. Mas tá tudo certo. Não, e até porque a minha lista de contatos aumenta, porque, cara, o Instagram é uma rede de contatos, que o Instagram serve para muitas coisas. E eu aprendi neste ano que também serve para você poder aumentar a sua rede de contatos mesmo. Com E certeza. o meu Instagram é isso. Eu devo ter mais contato, assim, de número de WhatsApp no Instagram do que no próprio WhatsApp. Porque eu consigo marcar uma entrevista, vocês marcaram comigo pelo Instagram. Uhum. Que é um case maior do que esse. Então o Instagram acaba sendo uma rede de contato muito interessante. E até porque eu acabo tendo um público que acaba me seguindo, porque a mulher tem aquela questão, fui no Gustavo. Aí vai uma outra, nossa, você conhece ele? Eu fui lá também. E tá desse jeito aqui também. Entendeu? Igual a Yasmin, que vocês entrevistaram, ela já foi lá. Ela Falar sobre comentou. nutrição. E aí vai, tal. A Kézia foi lá em 2020. Essa rede de contatos vai aumentando
E você vai cair independentemente. Se for mulher, se for homem, tá tudo certo. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que o Everton falou. Por que somos todos Somos todos Gustavo. Gugu? É porque eu perdi Essa é a meu hashtag. Instagram antigo. Que já tava com uma pessoa que não é ninguém, com 2.000 seguidores, pra mim era muita coisa. E era a mesma pegada de agora. E aí, quando eu criei, eu não ia criar, porque eu fiquei mal, porque já era uma rede de trabalho pra Foi mim. hackeado? Cara, eu não sei, foi denúncia, porque eu sempre falei de política, mas eu não tenho lado nenhum. Então eu não entendi. Ah, tá. Porque normalmente Foi em ano político? foi, não, ano passado, início do ano. Ah, tá, foi ano passado. Aí, tipo Porque assim, se foi ano político, ai. eu perdi e eu não tenho lado. Você pode ver lá que eu bato nos dois, eu não sou nada, eu tenho um pensamento um pouco mais à direita, mais Então conservador. você tem hater. Todo mundo tem, né? E assim, eu tenho uma coisa que eu acho que é uma das poucas coisas que eu me orgulho. Eu não tenho medo de me posicionar. Todo mundo que me conhece sabe tudo que eu penso. Eu brinco com os meus amigos, eu converso, igual ao meu melhor amigo, esse melhor amigo, o Igor. Eu postei um trem. Eu queria ter um pouco de medo. Nossa, eu não tenho medo nenhum, eu não tô nem aí. É preciso mesmo. Porque eu queria postei ter uma filtro. coisa de algo que ele não concordava. Aí ele me comentou. E ele me comentou zoando, igual a gente sempre brinca. Aí nós começamos a discutir, mas assim, discutindo, eu ia perder a amizade com ele. E eu não tenho medo, cara. Eu falo mesmo. Aí olha que interessante. Ontem eu tinha acabado de sair da academia, eu não pensei nisso, quando eu tinha saído. Eu sentei no lugar pra poder comer, pensei nesse negócio. Aí eu postei. Aí, era um vídeo no qual o atual presidente confirmou a informação e confidenciou que tinha votado num candidato que... Eu vi que ele votou no Lula. Isso. Hã? Que o Bolsonaro falou que votou no Lula. Quando Na eleição Lula de se 2006 ou 2002. Ah. Falando isso. Ninguém curtiu. Quando eu posso bater em um, tem várias curtidas. Não, Gustavo, é isso mesmo. Você postou falando isso e ninguém curtiu? Ninguém curtiu. Mas então seu Instagram é todo Bolsonaro? Não, porque, igual eu te falei, eu não tenho lado. Não, sim, mas eu não tô falando que você Sim, sim. tem um partido, não. Porque, assim, ninguém curtir, né? Porque geralmente são extremos os É, lados. Aham. Ou é Bolsonaro ou é É o Lula, Lula. aham. Aham. Não, mas eu falo no sentido assim. Eu desagradei os dois. Porque nem quem Ah, tá. é do Lula quer o voto do Bolsonaro. E aí o cara que é bolsominion vai falar assim, nossa, mano, é mesmo. E aí, o que eu vou fazer pra Ai, defender? velho, mas E tá uma aí eu bosta. bato nos dois, assim, porque eu discordo dos dois, acho que os dois são iguais, aí é outra questão. Porque eu não tenho essa coisa de idolatria política. Eu vou levar um psicólogo no meu jornal, o Rodrigo Bravin, para poder falar sobre isso. Que é algo que, pra mim, foge da razoabilidade do ser humano. É algo que, tudo bem que... Mas até não é maior que o futebol, não. o quê? Mas o Irracionalidade, futebol, você... irracionalidade da política não é maior que a do futebol. Mas o futebol É, mas tem o fu- porquê e Eu você acho- consegue entender. Na política você não consegue Eu entender. não consigo entender. No futebol, Não, Ah, mas o consigo. futebol tem história, tem cara. história, Tem muita história, tem tem títulos, sentimento. é muita Por coisa. que você tem que ter Everton, um sentimento envolve. por um político? Não tem como isso, velho. Não, Isso cara. aí eu discordo um pouco, porque o futebol. Não, de mim ou aí, dele? ó, não, dessa Hã? questão Não, era dele. de Ah, mim. tá. É, por causa dessa questão de. O futebol tem história. E olha que eu falo com Tem sou relação de atleticana, pai pra mas- filho. Nossa, Tem tem muita relação coisa no afetiva futebol, velho. pra caramba, velho. Tem muita Concordo relação que tem. afetiva. Mas assim, as pessoas matar e morrer por causa disso. Ah, mas é extremo, que tem na Mas- política também. E tem em tudo. Mas aí não. Mas assim, a política, por mais que seja assim, ela não é, tipo assim, não é um terço da paixão que as pessoas têm pelo futebol. Claro. E as pessoas não conseguem explicar meso. É algo que tá intrínseco à pessoa. Mas Você eu fala de acho que quê? é por causa que tem a questão do sentimento É. entrelaçado em vários quesitos. Sim, Familiar, lazer, sim. em tudo. Então, por isso que tem essa Sim, junção claro. tão É forte, muita essa coisa. irracionalidade. Agora, a questão de político, eu não entendo porque as pessoas Sim, eu- defendem pessoas. E Você não político, tá defendendo que não tá nem ideia pra nós. ali, velho. Você não tá defendendo uma ideia pré-estabelecida de algo que foi discutido e isso algo que eu foi bato na debatido. tecla. As pessoas não Não. defendem ideias. Não, eu gosto desse político porque ele pensa assim. Porque a ideia dele pra tirar o desemprego é essa. Não, eu gosto dele. É bolsomito. É Lula, o pai dos pobres. É o fulano, é o Moro, é não sei o Aí, quê. tipo, Isso que eu não entendo. se o cara foi preso, tem justificativa. Aí, se o cara tá
O que eu não acho também que estava errado, o pessoal estava comentando, se o cara tava de férias, deixa o cara de férias, gente. Todo mundo tem direito a férias. Melhor coisa é político de Ah, férias. você tá falando do Dória, eu acho. Não, do Bolsonaro. Político de férias gasta menos, menos sofrimento aos cofres públicos, enfim. Tem vários quesitos, Sim. mas tudo o povo defende futebol é a a paixão pessoa, nacional. velho. Futebol é uma paixão que... Nossa. É claro que no Brasil existe um certo sentimento errado em que as pessoas pensam que o Brasil é o país do futebol. Não. Sabe que no Brasil, a porcentagem maior que existe relacionada ao futebol é de pessoas que não torcem pra ninguém. E a gente acha que o Brasil é o país do futebol. Não é. O Brasil é o país do cara que quer ganhar. Mas até quando a pessoa não torce pra ninguém, quando tem a Copa do Mundo, torce pro Brasil. Torce, aí se Torce. junta. Aí é bacana porque junta a nação. Eu não torço pra seleção brasileira. Sério? Não torço. Eu torço pro Cruzeiro. Agora Ai, torcer, eu não torço. isso, cara. Eu não torço pra Sim. seleção. Não, eu não torço contra. Tá, você não é a favor de torcer pra Argentina, não, né? Eu entendo e por conta de razões familiares, não que eu tenha familiar na Argentina, óbvio que não, mas eu entendo e não condeno quem torce pra Argentina, de forma alguma. Por quê? Não faz Mas qual que é o sentido. argumento de não fazer sentido? Mano, é porque... Ó, primeira coisa. Como é que é o argumento de você escolher um time? A não ser que seja uma pessoa do Nordeste, por exemplo, que não tem um time de expressividade. Sim. Aí você tem que escolher Flamengo. Sim, Um cara que nasceu em Minas Gerais, ele não torcer pra um dos times de Minas Gerais, já tá errado já. já é o... Já tá errado. Porque, tipo assim, um dos primórdios de você torcer é porque ele faz parte da sua região. Aham. Esse é um dos primórdios de Você vai torcer. ver, você vai... Faz parte. Você tá torcendo pelo que eu vivo, pelo que eu sou. Aham. Agora, você não vai torcer pra seleção brasileira. Mano, e torcer pra outra seleção, mano, não faz nenhum sentido. Não faz. Você tá torcendo contra... Ah, não, eu quero que o Brasil se foda. O que você tá fazendo aqui, irmão? Ninguém quer você aqui, não. Mas vai aí pra outro que lugar. tá. É aí que é um outro ponto. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo quem não gosta, quem não entende que tem gente que torce pra Argentina. Mas tem um outro ponto. Que entra nos argumentos. Que esses aí, pra mim, são os fenomenais. Não tô falando que é o seu, não. Até que você não falou isso, não. Eu não entendo porque tem gente que torce pra Argentina e você pergunta pra ele, por que você torce pra Argentina? Não, porque a CBF é uma vergonha, é uma corrupção, não sei o quê. A AFA também é corrupta. Beleza, é um bom argumento pro cara que não entende argumentar isso. Agora, o pior, eu não entendo quem torce pra Argentina, sendo que a Argentina é racista. O brasileiro é o quê? Aí já é um argumento que já vai em algo que não tem nada a ver, que o cara se confunde e acha que toda a nação argentina, o país, as Da mesma pessoas forma. são racistas. Aí ele fala que a Argentina é racista, porque quando você fala que fulano é isso, você não pode ser aquilo que você está apontando que o outro é, que o outro seja. Aí você fala isso e você esquece, pô, o Brasil é um país... É uma questão polêmica. Eu não acho que o Brasil é um país racista. Tem racismo. Eu não acho que o Brasil... Como qualquer lugar. Não é um país racista. Tem racismo. E olha que é um negro falando. Eu não gosto dessa questão de lugar de fala. Mas eu não acho que o Brasil é um país racista. Tem racismo, é uma coisa. Mas, cara, sei lá, a gente pode Não, estender pode essa ficar conversa um tranquilo. tantão, mas igual a Olimpíada, por exemplo, eu acho incoerente que você não fique, pelo menos, feliz com um título brasileiro, seja na Sim. barca, na puta que pariu, na Não, eu canoagem. fico pra lá. Não, eu acho muito massa a Olimpíada. Não Nossa, gosto tá de ver, doido. mas eu acho massa quando eu vejo que algum brasileiro ganha. Eu acho Velho. Porque os esportes também. olímpicos, diferentemente do futebol, por isso que eu acho uma vergonha ter futebol na Olimpíada. Porque o futebol é algo que está muito fora do patamar dos esportes olímpicos. Por que eu digo isso? Cara, uma pessoa para poder ser medalhista, ganhar uma medalha de ouro na ginasta... Nossa, é muito sofrimento, Gente, velho. esse cara não recebe um terço do que um jogador de futebol ganha. É uma correria que esse cara tem que fazer. É só você ver as histórias deles. É muita dificuldade, cara. Porque, cara, você tem que ver o que nos une, né? Por exemplo, a nível mundial, espiritualidade. Sim. Acreditar em algo, não necessariamente em Cerveja. Deus. Time e churrasco. Não. Nem todo mundo gosta disso também, não. É. Mas assim, espiritualidade. A grande maioria acredita em algo. Existe o ateu. Ou seja, isso é o que o ser humano encontrou uma forma de se unir. Caso não existisse esse elo, as pessoas já começariam a ter mais problemas, divergências do que já tem hoje. Ou seja, a maioria acredita na divindade. Tirando isso, já começa a parte territorial. Sim, é a parte concordo. que é como nós formamos um time Sim. territorial. Então, o Brasil. Depois disso, nós começamos a pensar, Minas Gerais, cidade e tudo mais. E depois, tipo assim, você chega na sua família, por exemplo. Claro.
as pessoas que são do seu sangue. É a nossa forma de sempre fazer parte de um grupo, de quem você faz parte. Sentimento de pertencimento. Exatamente. E, cara, é por isso que eu não acho que Ah, faz entendi. sentido, entendeu onde que eu cheguei? Aham. Você torcer contra o Brasil. O Entendeu? cara que torce contra, eu penso da mesma forma que você. Agora, o cara que não torce contra e torce pra uma outra, eu entendo. Não Mas acho... eu já acredito que o cara que torce contra, com certeza tem alguma coisa que ele passou. Não, ele não a torcer torcer. igual você, tipo assim, eu acredito Eu acho que que o acredito futebol é que- corrupto. Não, não é nem blá, por blá, isso. blá, É blá, blá. porque, assim, porque time pra mim é muito identificação no sentido de, sei lá, porque as pessoas não torcem pra seleção brasileira. Chega a Copa do Mundo que as pessoas torcem pra seleção Mas brasileira. é isso, pô. Sim, Mas é porque isso o Brasil, mesmo. futebol Não, é ele tá time. falando de jogar avulso. É algo assim, vão torcer pro Brasil, mas a pessoa não tem um sentimento de amor pela seleção brasileira. E outro ponto, na minha opinião, humilde opinião, quem não torce pro Brasil na Copa ou em qualquer outra situação, não... quem não torce pro Brasil não é patriota. Nada a ver. Não tem nada a ver isso, não. Não, que muitas pessoas precisam com medo. Você não torce pro Brasil, você não é patriota. Você torce pra Argentina, não sei o quê. Eu não tenho nada a opinião ver. formada sobre patriotismo, não. Eu só acho burrice mesmo. Tipo assim, eu não, velho, é o momento em que o Lula, o lulista, o bolsonarista, Tá torcendo junto. o atleticano e o cruzeirense Tá estão juntos. abraçando. É o único momento que o brasileiro tem de se unir. Verdade. É o único que existe. Se bem que agora, por questões políticas, muita gente não torce pra seleção brasileira porque um movimento político se apropriou da camisa da seleção brasileira e da bandeira do Brasil. O que eu Aí acho... o cara já olha assim, se o cara não é desse povo, desse grupo, o cara não vai torcer. Porque eu acho uma que ele já completa de uma bosta. Não, Porque, olha só, eu não sei quem que eu vou votar. Sim. Não faço a mínima ideia. Mas vamos dizer que a pessoa, ela sou muito fã do Lula. Se você vê a bandeira do Brasil, você se sente insultado, você é no mínimo idiota. Sim, eu também acho. Porque, cara, é a bandeira do seu país, infeliz. Não importa se os bolsominions apropriaram da seleção. Mano, o certo era. Quem é do Lula também andar com... você é Bolsonaro. Sim. Não, eu sou do Lula. É. Pô, esse é meu país também. É meu país. Presidente do meu país, ou pode ser, já foi e tal. É. Eu concordo, até porque hoje em dia tá muito polarizado. Eu odeio falar isso porque parece clichê, né? Mas hoje, Mas tá velho, mesmo. tudo tá polarizado. Hoje em dia, tipo assim, igual eu tava falando com um amigo meu, o porteiro do prédio lá onde eu moro. Tinha uma bandeira do Brasil na janela de uma casa do bloco onde eu moro. Aí eu falei lá, velho, é Bolsonaro. Tá com a bandeira do Brasil. Tá vendo que isso já é algo que já tá ligou. intrínseco? Já tá ligando. Velho, aí o que eu tava falando com ele? Velho, se você vê um cara que tem uma bandeira do Brasil na porta de casa, esse cara, ele é a favor do Bolsonaro, ele acha que o Bolsonaro é mito, ele é a favor do voto auditável, ele tem uma postura um pouco cética em relação à vacinação, aquela coisa toda que se criou em torno de um personagem. Entendeu? Porque as pessoas estão defendendo pessoas. Aí você já vai criando, tal. Eu falei, velho, como é que o mundo tá louco, né, cara? Igual você vê alguém que tem uma bandeira identitária, tem uma camisa que demonstre algo ligado ao movimento LGBTQIA+. Aí você já vai montando, esse cara gosta do Lula. Essa mulher é feminista. Essa mulher, entendeu? Você já vai montando. Não, só pra vocês terem uma noção. Se o Lula ganha essa eleição, o nome do Lula, ele vai ser... A imagem do Lula, ela vai passar a ser mais importante do que a imagem da nossa bandeira. Sim. Por quê? Automaticamente, quem elegeu o Lula não vai usar a bandeira do Brasil. Ou seja, A camisa uma figura dele, de a uma foto pessoa vai ser dele. maior do que a pátria. É complicado. Por causa dessa besteira. Até porque o povo latino-americano, ele já tem essa questão do sebastianismo, né? Isso é a história que explica. Você vai ter alguém que vai nos salvar de algo. Por isso que existe essa mitificação, né? De você ter alguém que tem que ser o pai. Isso aqui é um maior exemplo pra mim. O Ciro Gomes. Acho um cara foda. Vejo as entrevistas dele pra poder aprender vocabulário, porque o cara fala muito bem. É um gênio. O cara Ele é um mesmo. gênio. Aí ele fala sempre na questão, falou muito em 2018. Sei que política é chato, né? Fica falando. Mas é algo que não tem a ver com política em si. Eu vou tirar seu nome do SPC. Teve muita gente que votou nele. Acha, nossa, eu vou votar nele que meu nome tá sujo. Ele vai tirar meu nome do SPC. Mas olha o sentimento que o brasileiro já tem do Estado como algo que vai guiar a sua vida.
por que ao invés de você fazer com que esse cara possa tirar o seu nome do SPC, por que você não faz a educação financeira dessa pessoa? Por que você não institui um sistema de educação, mas educação Mas aí financeira? mexe com Sim, todo o Mas é sistema. marketing, né? Sim, Porque mas tirar o nome do SPC é muito É. melhor do que aprender educação financeira. Não, mas é que tá. Eu tô discordando dele. Eu não Aham. acho que o Estado tem que tirar o nome do SPC da pessoa. Tem que tirar o nome da pessoa do SPC. Se o Estado tem que fazer alguma coisa, ele tem que fornecer para o cidadão, principalmente aquela Condições. pessoa de baixa renda, condições para ele poder aprender a ter contato Eu com o dinheiro da melhor concordo com forma. você, mas isso não vende. Sim, Ninguém não, ia votar tá no certo. Ciro porque ia ter Educação educação financeira, foda-se. Agora você fala Tá assim, ligado? mano, eu quero parar de ter dívida. Caralho, vou votar nesse cara. Ele vai tirar meu não nome do vende, SPC. não. Ué. Eu acho Quem ia que seria votar melhor. nele ia ser só a elite. Nova, Claro. as pessoas realmente precisam de mercado. Agora, Sim. pô, Meu filho que Foda-se. vai herdar minha Eu vou empresa. eu vou ele gerir o precisa quê? saber. eu vou gerir o quê, irmão? Não tenho o que comer. Vou gerir o quê? Verdade. Não vende. Porque eu acho que é algo que falta, velho, educação Com financeira. certeza. Com Porque na certeza. escola você tem muita matéria que você não vai levar isso pra sua vida. Não. Ah, E isso é tem com muita certeza. coisa Na que questão precisa profissional. ser introduzida e às vezes... Sim. Às vezes não. É muito falho, né? Precisa ser reestruturado. Gustavo, Fala comigo. e aí, cara? Mais alguma consideração? Cara, Gostou do papo? Não, topíssimo, adorei. Pô, sábado à noite nós estamos batendo uma ideia aqui. Muito... Sábado à noite? Não, é muito Sábado bacana à noite, mesmo. aniversário da sua namorada, você tá É. aqui. Eles estão num restaurante top aqui de Valadares e eu tô aqui. Pois é. Mas eu estou aqui com o maior prazer do mundo, porque só do fato de vocês me chamarem para poder contar um pouco da minha história e poder conversar com vocês, já é um motivo de grande satisfação, Nossa. porque se vocês me viram, pode ser que não, vocês não vão admitir isso. Se vocês me viram na rede social ou em algum lugar, pô, é porque eu tenho alguma coisa. Aí eu vou te falar Pra poder porque é eu que sou responsável por chamar os convidados. Uma pessoa fez um comentário em uma publicação, deve ter, se você procurar lá tem, a gente não tem, falando sobre você. Ó, que bacana. nem sabia. Deve ter uns 6, deve ter umas 6 linhas lá só te elogiando. Ó, nem sabia, depois vou até Pois é. procurar. Não, Procura entendo, lá. é uma honra, fico lisonjeado, mas eu tô com uma vontade muito grande de chutar daqui pra Por quê? você ir encontrar Não, com sua mas amanhã namorada. tem outro churrasco. Aí tá de Mas o boa. aniversário é hoje. Não, mas Ah, amanhã sim, mas eu tô- Mulher é presa a data, cara. Não faz isso não. Vai lá com sua Não, tá namorada. tranquilo, até porque isso aqui não deixa de ser um trabalho. Claro, pô, Entendeu? claro. Então isso pra mim é a primeira vez na minha vida que alguém me chamou pra poder... Entendi. E olha que interessante, como eu chamo muitas pessoas, assim, centenas de pessoas pra poder ir lá no jornal, muitas pessoas falam, nossa, eu tô muito feliz, muito obrigado, Gustavo, de coração. E Eu você fiquei sentir assim. do outro lado, a Aí eu gente se falei, sentiu. caralho, é desse jeito mesmo, e pô, foda demais, até pra poder falar do meu trabalho um pouco, Não. que é algo que me sustenta, que me dá tudo que eu tenho, né, que não é tudo, é pouco ainda, né, mas é muito feliz mesmo, muito obrigado, de coração. E como que as agradecemos. pessoas te acham nas redes sociais? Trabalho? tudo que você Arroba Gustavo com 3 T's LS. Os 3 T's é porque quem tem rede social sabe, né? Que quando você vai criar um nome, aí se já tiver já alguém usando, você tem que mudar. Aham. Aí eu tive que colocar com 3 T's. Não é o Gustavo Lima, quem dera se eu fosse, mas é com 3 T's. Enquanto eu fui Ah. comprar cerveja ali, a menina olhou, ó, tipo Gustavo Lima. Aí, Meu a cerveja sonho. da Boêmia aí. Deu jeito. Porque é verdade, verdade. Mas topíssimo. Mas, Gustavo, muito Eu obrigada que agradeço. mesmo pela sua presença. Obrigado mesmo. junto. Porque, assim, a gente fica muito feliz num sábado à noite, uma hora dessa, a pessoa se Quantas horas? Nós prontificar. estamos aqui desde que hora? Ah, tem quanto Aí. tempo aí, gente? 1h57. Aí, ó. 2 horas. Então, Bacana. assim, Ó. ficar muito tempo assim, a pessoa tem que confiar mesmo e acreditar no Não, até porque eu projeto. já percebi que os podcasts estão falando que quando você vê se o papo é bom, dependendo do tempo. Se o papo nosso não tivesse sendo bom, uma horinha aqui, irmão, Tem você já ia disso, falando, gente. Cara, mais ou menos. Infelizmente, nós temos gravado num dia só. Ah, Então, bota fé. teve convidado assim que a gente queria conversar mais sobre assim, velho, a gente vai Não ter que podia. terminar. Ah, Ah, bota fé. Você tá tendo o privilégio de ser o último do dia. Então, a gente pode... E eu fiquei com medo, falei, velho, não vai ser por culpa deles, mas como eles já entrevistaram várias pessoas, pelo fato de eu Eles ser o vão estar último, cansados. Vocês vão estar cansados, Ah. vocês não vão querer fazer nada. E você sentiu isso? Não, eu pensei, mas não senti. Então, Não, porque se você sentisse, a gente ia começar a providenciar energético. Porque o convidado não pode ter essa percepção de nós. não, que isso. Tem Não tive. certeza? Absoluto. Não. Eu pensei porque é algo normal. E seria totalmente normal, velho.
Mas não, mas muito nem top. a pau que ia ficar tipo assim, tá. Ah, valeu. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Foi muito Obrigado bom, mesmo. Um tá? sonho realizado. Muito obrigado. E mesmo. conversar com a pessoa que é do mesmo nicho que eu foi muito legal. Ó, top. Muito legal. Porque você tava É uma conversando troca e eu de falei assim, ideias, né? entendo pra caralho. É isso aí. Mas é isso. Eu agradeço. Gente, obrigada por vocês terem ficado até aqui. Se inscreva no canal, compartilha esse episódio. Ó, custa nada, dê like. Não precisa ser jornalista pra compartilhar. É claro. isso mesmo. E outra coisa, comenta alguma coisa aqui embaixo. Faz um rebuliçozinho, porque isso ajuda a gente também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Até o Tchau, próximo. tchau.